Muito bem-vindos ao Despertar da Consciência, e esse episódio de hoje ele tá pra lá de especial. Tem um convidado aqui que vocês vão querer ouvir ele do início ao fim. Eu não vou ficar com ciúme não, eu prometo que dessa vez eu não vou ficar com ciúmes. Gente, Despertar da Consciência, mais um episódio para realmente entrar na sua vida, entrar nos seus projetos, seus negócios, fazer eles avançarem, prosperarem. Esse é o propósito. A gente não quer mudar ninguém, sabemos que não temos esse poder nas nossas mãos, mas podemos despertar sua consciência, assim como eu fui despertado. Eu acredito que o convidado aqui também, em várias áreas da vida, e hoje a gente vai compartilhar tudo isso com você. Eu quero que vocês fiquem muito bem atentos, eu quero de coração, meu amigo, de agradecer aqui, Aldo Rosendo, que satisfação ter você aqui. Ele que é empresário, pai, cristão, é um homem que tem uma história, ele vai compartilhar com a gente aqui uma história muito linda, uma história de transição, de insights poderosos e de resultados também extraordinários. Aldo, muito obrigado pelo convite, meu amigo, é uma satisfação. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Eu gosto muito de falar. O pessoal da produção me perdoe aí, se a gente extrapolar o tempo, vocês levantam uma placa, a cena assim me chama, porque quando começa a perguntar, eu começo a falar, eu não paro não, viu? Que coisa boa. Então são os dois, né? Eles vão ter trabalho. Fica ligado aí vocês que a gente vai ter... Pede o almoço aí já, pra gente almoçar aqui, ó, conversando. Vai ter trabalho. Aldo, meu amigo, eu acho que hoje um dos assuntos, eu já te sigo há muito tempo, já te acompanho, você nem acredito que não sabia disso, eu falei com você no WhatsApp quando a gente conversou da primeira vez, mas acompanhei o seu boom em várias áreas, né? E um momento de transição. E eu acho que hoje é interessante a gente falar um pouco sobre isso aqui no início, porque tem muita gente que tem hoje uma convicção, tem clareza do que carrega, sabe? Algo forte, para o lado do empreendedorismo, para o lado muitas vezes até espiritual, para ajudar pessoas com social. Só que elas não conseguem colocar para fora. Tem medo de transicionar, tem medo de sair de um lugar, tem uns pesos da vida. E você é um cara que, pelo tempo que eu conheço, por exemplo, eu conheço você lá do boom do Açaí do Monstro, você vai com certeza falar um pouco sobre essa história. Conheço a transição, você foi para a questão do tráfego pago, vou revelar para você, você não sabia, eu tive uma agência, fui sócio de uma agência também de marketing digital. Nossa. Meu sócio falava muito sobre você, naquela época de tráfego pago e tal, e ele era o especialista, ele era o cara que operacionalizava, e eu mais o comercial. E depois dessa transição, hoje você falando muito sobre imóveis, né? Imóveis de alto padrão, região, inclusive, já estava, né, conversando comigo, me vendendo, vai fazer um negócio bacana. O homem vai morar no Alphaville esse ano ainda, viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos profetizar aqui. Que inclusive você falou comigo e você falou errado, viu? Você falou assim, eu queria ver, mas nada demais. Assim, amigo, o poder tá na palavra, você sabe disso. É isso aí. O poder da vida e da morte tá na boca, na palavra. É isso aí, muito, muito bom. Meu amigo, fala um pouquinho sobre sua história nesse primeiro momento, né? O pessoal que tá te conhecendo agora, né? A turma que tá com certeza conectada, vendo. Fala um pouquinho da sua história como um todo, até chegar ao Aldo de hoje. Pronto, vamos resumir, né? Porque senão só na questão da história aqui a gente já vai demorar um bocadinho. Velho, é o seguinte, de início até um pensamento assim que eu tenho, que muita gente às vezes fica assim nessa questão da transição, do medo de, vai dar errado, e se der errado? Sabe qual que é a questão que a maioria das pessoas não enxerga e não analisa? É que já deu errado. Já deu errado, pô. Eu morei boa parte da minha vida em bairros periféricos, em Salvador e região e tal. E, irmão, já tinha dado errado. Na pior das hipóteses, eu ia pra onde, sabe? E aí, tipo assim, quando eu vejo alguém que, no nosso contexto, por exemplo, você já é pai de família, você já é o provedor da sua casa, eu entendo você ter um certo receio. Porque você não é só mais você e você tem outras pessoas que dependem do fruto do seu trabalho, então você precisa ter um pouco mais de cautela em relação a transicionar, criar outros negócios, porque às vezes você vai criar um negócio a mais de forma despretensiosa, quando você vai ver, você já botou dinheiro demais naquele negócio, daqui a pouco você quebrou e você entrou num buraco ali sem perceber como foi que você entrou. E a minha jornada começa lá aos 17 anos de idade. Eu morava em Cajazeiras, na 8. Na outra cidade. Eu morava em Cajazeiras e eu estudava no comércio. Comecei a fazer curso técnico de edificações no comércio, na época que o boom era o quê? Curso técnico. Lembra? Lembro. Petróleo e gás, edificações. Nessa época, engenharia, todo tipo de engenharia era um negócio que estava 100% em alta. Aí eu falei, eu vou fazer edificações.
A escola custo-benefício que eu achei era lá no comércio, e aí eu fui. Na primeira semana eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu desisto, eu não vou mais. É muito longe, eu demorava 2, 3 horas de ônibus, todos os dias pra poder chegar lá. E aí eu olhando pra aquela situação e minha mãe falou assim, isso é problema seu agora, porque tudo que eu pegava pra fazer eu largava pela metade. Tudo eu desistia no meio do caminho. Minha mãe falou, isso daí você não vai largar, você vai fazer até o final. Você quis, eu perguntei se você tinha certeza, você falou que sim, agora você vai ter que ir até o final. E aí nessa época, eu andava de ônibus, eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não tenho a mínima condição de comprar um carro. Eu tinha 17 anos de idade, eu trabalhava com meus pais. Meus pais tinham um restaurante lá nessa época era uma padaria, na verdade, lá em Cajazeiras. Mudei pra Águas Claras mais ou menos nessa época, que era na região ali também. Próximo. E aí todos os dias eu pegava 2 horas de engarrafamento. Teve dia de eu pegar 3 horas de trânsito pra chegar lá no curso. Eu entrar na sala, assistir 40 minutos de aula e ir embora, porque eu cheguei praticamente na hora de acabar. E aí eu comecei a buscar uma solução para aquilo ali. Aí um dia eu fui na casa de um amigo, assim, um conhecido do meu pai, e ele tinha um prédio. Você olhava assim, um cara que andava com uma bolsa, uma mochila de vendendo roupa. E o cara tinha um prédio e ele morava na cobertura do prédio. Aí eu fiquei tipo assim, como assim? Como é que é isso daí? E ele vendia roupa. Naquela época, lembra o hype de a camisa da Hollister, Abercrombie? Era mais ou menos nessa época aí. Todo mundo já viveu essa época. E aí ele começou a falar comigo e me chamou pra ir no Firaguai, pra gente comprar roupa e começar a vender. E aí, naquele momento, eu adquiri um superpoder. Olha. Que foi o superpoder das vendas. Nessa época, eu descobri que quando a gente aprende a vender, a gente nunca fica duro. Você nunca vai ficar sem dinheiro. Irmão, se você me der qualquer coisa aqui pra eu sair na rua ali e vender agora, eu vou vender. Eu posso sair no semáforo ali e vender esse livro que você me deu. Eu posso vender uma caneca, eu posso vender água, eu posso vender bala. E qualquer coisa que eu fizer, eu vou ter êxito. Porque eu entendo o que é o processo da venda. Então, essa época, a principal insight, a principal lição que eu tive foi justamente de me inserir no mundo das vendas. Aí, para resumir a história, nessa época, com 18 anos de idade, comprei minha primeira moto. Aí já comecei a fazer meu curso técnico, eu ia para o comércio de moto. E aí as coisas começaram a acontecer. Me formei em edificações, já trabalhei em obra. Eu já trabalhei como vendedor de empresa de segurança eletrônica. Eu vendia câmera, alarme, cerca elétrica. Aí eu via que os instaladores ganhavam dinheiro. Aí eu ficava curioso assim para começar a aprender, comecei a fazer instalação também. Então eu sempre fui do tipo da pessoa curiosa. Eu não tenho vergonha de aprender. Eu tenho até um vídeo que eu já postei no meu TikTok uma vez, que o título do vídeo é assim, ó: eu não tenho medo de parecer burro e isso coloca muito dinheiro no meu bolso. Top. Por quê? Se a gente tivesse aqui num curso agora, numa imersão, numa sala de aula, eu sou do tipo da pessoa que eu posso fazer a pergunta que você vai olhar assim e falar, pô, que pergunta besta, que pergunta idiota. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque pior pra mim é eu sair com aquela dúvida e você sabe que quando você tá num ambiente como esse, metade das pessoas estão com aquela dúvida, verdade, só que elas têm vergonha de perguntar. Então eu não deixo a vergonha, o medo, o que será que vão pensar de mim? Não, eu não sei, eu paro e pergunto. Eu no mercado imobiliário, por exemplo, pelo tempo que eu tenho, eu ainda me considero iniciante. Então às vezes eu tô conversando com algum amigo que é dono de imobiliária, o cara traz um conceito ali, peraí, o que é isso? Aí o cara dá risada, ele fala, pô, você é sempre perguntando. E eu nunca tive essa questão desse receio. Então eu tive muito negócio, até que chegou a época lá do Açaí do Monstro. Açaí do Monstro existia em Castelo Branco, eu morava em Águas Claras, eu tomava conta de um restaurante lá, eu era meio que um gerente, trabalhava até 11 horas da noite, sábado, domingo, feriado. 11 horas era o horário que fechava as portas, na verdade, mas até a gente organizar tudo e sair era praticamente meia-noite. E aí, meus pais tinham uma churrascaria em Mussurunga, eu tomava conta de Águas Claras e muita gente pensa assim, não, é playboy, toma... Meu amigo, sempre assim. Meu amigo, você não tem noção não. Nessa época aí, meu amigo, eu não vou dizer que eu comi o pão com o diabo amassou porque eu não vou ser ingrato, mas era tipo assim, era uma carga horária extremamente puxada, a responsabilidade era puxada e a remuneração que eu tinha em relação a isso não era condizente com o meu... Quem já trabalhou em negócio de pai e mãe sabe como é. Eu sei muito bem o que é isso. Muito bem. A remuneração ela não é condizente. Então eu devia ganhar, sei lá, 1/3 do que alguém que fazia o que eu fazia deveria ganhar. E eu entendia o contexto, porque meus pais se alavancaram para poder montar outra churrascaria. E aí nessa época, o Açaí do Monstro começou. Era um cantinho assim, um pouco maior que esse canto aqui, em Castelo Branco. Era num lugar onde as mesas não tinham cobertura, chovia, acabava. O açaí às vezes acabava tipo 7, 8 horas da noite porque enchia muito e não tinha espaço para ter estoque. E aí nessa época, foi uma época em que a vida teve umas reviravoltas lá, coisas da vida. E aí eu meio que voltei para estaca zero.
Eu não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, eu tava em casa, eu já tinha largado a faculdade, tinha começado a fazer engenharia e larguei, porque eu vi que aquilo não era pra mim. E aí, chamei esse amigo na época, né, que era o dono do Açaí do Monstro, pra gente montar dentro da churrascaria dos meus pais em Mussurunga. Então, meu investimento inicial no Açaí do Monstro foi R$1.000 e poucos, que foi um liquidificador, uns utensílios e um estoque ali pra começar. Inclusive, eu até tenho aqui, ó, é tipo Pô, massa. um cartão de visita que eu tenho aqui, apareceu certinho na câmera, ficou bacana aqui. E olha que coisa interessante aqui, ó, do seguinte, né? R$1.000 e poucos. Porque tem gente que eles fazem aquele desenho mirabolante, perfeccionista, que tem que acontecer tudo de uma maneira. Não existe essa questão, né? De um mundo perfeito para você, de repente, começar a empresariar. Eu, nesse momento, por exemplo, eu tinha um contexto que era favorável para mim. Porque o que foi que eu fiz? Meus pais já tinham um restaurante, eu peguei um horário de ociosidade, que aí vem uma série de camadas aí de questões, né? Meus pais, eu vendo a trajetória empreendedores dele, porque antigamente não tinha glamour empreender, né? Antigamente era comerciante. Perfeito. Comerciante era uma coisa, empresário, empreendedor, foi uma coisa que começou a se criar um glamour depois, mas meus pais sempre foram comerciantes, mas só aquela questão, tipo assim, do suor, da correria e aquela luta, e aí os pais ficam, não, estude, você tem uma vida diferente e tal, só que eu sempre vi deles essa questão da coragem, da ousadia, de não ter medo de encarar os desafios. E aí eu tinha um contexto favorável, investi R$1.000 e pouco, se eu perder o quê, velho? Perdendo R$1.000 e poucos, não ia tá perdendo nada. Aproveitei um horário de ociosidade lá, e aí no primeiro mês, tinha dia que vendia R$0, tinha dia que vendia R$30, R$50, e eu olhava assim, com zero frustração, porque o produto era tão bom, eu acreditava tanto na ideia, o contexto é até um ponto que eu acho que é favorável a mim, é essa questão de eu conseguir enxergar coisas que as pessoas não estão enxergando. Porque nessa época eu morava em Águas Claras. Se eu quisesse tomar um açaí, eu tinha que ir no Imbuí. O açaí que eu tomava não era bom igual o que era o Açaí do Monstro, por exemplo. Então pra mim era muito claro, como 1 mais 1 igual a 2, que aquele negócio ia ser um sucesso. Era só uma questão de tempo, que o negócio ia explodir. E aí, meu amigo, começou. Segundo mês, terceiro mês, aí eu comecei a partir ali do segundo, terceiro mês, meu faturamento começou a dobrar mês a mês. Dobrava, e eu tinha um custo muito baixo. Porque eu aproveitava lá a estrutura dos meus pais, eu pagava um aluguel simbólico, tudo era mais tranquilo. Então aquilo começou a me trazer uma margem de lucro muito alta, e aí eu comecei a guardar dinheiro, o que é que eu faço, e aí comecei a expandir a marca. Aí a gente ainda não tinha uma loja com cara de franquia, e a primeira loja foi a loja de Cajazeiras, então a gente ali já montou com uma roupagem que a partir dali seria um padrão. E aí o negócio foi expandindo, a gente chegou a ter 20 lojas, um faturamento assim multimilionário, e foi um negócio de muita relevância de fato. Aí vem a primeira grande virada, transição, né? Que é Deixa eu confessar isso, antes de você começar essa transição, que o pessoal tá ansioso, né? E aí, Aldo, vai mudar pra quê? Como é que muda no cenário dele? Antes dessa mudança sua, deixa eu confessar algo aqui, inclusive para as pessoas. Mas eu amo açaí. E naquela época eu ainda não tinha uma concepção desse tipo de açaí que vocês criaram ali, porque era algo novo. Pipocou lá em Mussurunga, eu já ouvia, morando no Imbuí, já ouvia da fama do Açaí do Monstro lá. Só que questão de logística e tal, eu nunca tinha batido lá em Mussurunga, Castelo Branco, pra consumir. Quando vem a loja lá do Imbuí, lembra que vocês lançaram lá no Imbuí? Meu amigo, eu era um dos carteirinhas de vocês ali, irmão. Ali foi uma explosão. Rapaz, mas eu ia direto, assim, é aquele prazer. Olha como é a questão do posicionamento, marca, o brand, tudo ali. Quando o cara vinha com aquele desejo ali, com leite condensado, colocando em cima aqui, meu amigo, vou te dizer, que sacada de vocês com aquela forma ali de realmente de se posicionar. Apresentar o produto, né? Exato, e gerar essa atração, né? Sabe o que era interessante em Mussurunga? Nos primeiros dias ali, quando tava começando, o horário de ociosidade lá era de noite, né? Lá na churrascaria dos meus pais era mais vazio e tal. E tinha gente que ia lá pra consumir a pizza, pra consumir alguma coisa que tinha lá. Aí o que eu fazia? É tipo assim... Alguém pedia um açaí maiorzinho assim, né? Que tinha aquela apresentação. Se a pessoa poderia estar ali na saída da cozinha. Eu andava a loja inteira com aquele negócio na mão pra chamar a atenção de todo mundo. Massa. Pra colocar na mesa. E aí na hora que sacava o leite condensado pra começar a jogar, gerava aquele
Boa. Aí o pessoal chamava, deixa eu ver o cardápio, quanto é um desse? Então, tipo, tinha toda essa coisa do marketing, fora que naquela época, os influencers ainda não tinha muito essa coisa da permuta. Verdade. Então, virou um símbolo de status. A forma como a gente se posicionou, a apresentação de produto, foi uma série de fatores que fez com que a gente conseguisse gerar um status. Então, era status, estar no Açaí do Monstro. Boa. Realmente eu via muitos influencers. E não era só, era pra influência, era pra todo mundo. Então, tipo assim, influência aí, a gente não pagava nada, não. Teve um franqueado meu, por exemplo, que era músico do Léo Santana. E aí, na época, era o Léo Santana mostrando o açaí no congelador dele, sem a gente pagar nada. Não existia pagar pub. O que é que acontecia às vezes? Um amigo vai lá, pode tomar um açaí. Sim. Mas não tinha essa questão da publi, da permuta, como tem muito hoje em dia, não, entendeu? Rapaz, que coisa bacana. Seria uma publi ou marketing orgânico, literalmente. Exatamente isso. Funcionando dessa maneira. A gente vai partir agora para esse momento de transição. É muito interessante, mas deixa eu aproveitar. Você que está curtindo esse episódio até aqui, eu quero te chamar, te convidar para que você agora se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Curte esse episódio, está fazendo sentido para você. E vai além disso, compartilha com alguém que está na mesma condição. Eu conheço algumas pessoas, centenas de pessoas, que sempre me pedem ali na rede social, no Instagram, uma dica de como transicionar, uma dica de como empresariar, o que fazer. Esse é um momento que você pode ajudar outras pessoas também com insights tão poderosos aqui, tão ricos, que estão sendo disponibilizados. Então vai lá, se inscreve, curte esse vídeo, se inscreve no canal, por quê? Porque você vai receber notificações toda vez que a gente for fazer naturalmente novos anúncios de novos episódios aqui, que vai acontecer sempre, tá? Então ative as notificações, se inscreve no canal e curte esse episódio e volta pra cá agora voando, que agora vai ser o momento onde Aldo vai revelar pra gente. A primeira transição dele do Açaí do Monstro foi um boom. Quem não acompanhou perdeu, porque assim, literalmente... E aí, até hoje em dia, não sei se você tem alguma situação sobre isso, porque já voltou agora forte no mercado. Eu confesso de novo, sou um réu, confesso que eu, quando eu vou no mercado, sempre compro ali a questão da marca. Já era da minha época já. Já era sua? Já, só que na época ainda era um projeto mais embrionário, entendeu? Tava começando porque a barreira de entrada é mais alta, o investimento em maquinário é altíssimo para você começar a produzir dessa forma. Então, por mais que seja o mesmo produto, o mesmo açaí, mas você tem uma máquina de envasar, embalar, tudo acaba diferente. sendo uma operação totalmente diferente, entendeu? E até, só uma observação aqui em relação a se inscrever no canal, o princípio da honra, né? Sim. Honrar aqui o nosso querido anfitrião, que investe tempo, dinheiro, recurso para poder estar entregando o melhor conteúdo. Então, se inscrevam aí no canal, compartilhem o amigo para honrar aqui, honrar o convidado, honrar o anfitrião e você, consequentemente, ajudar outras pessoas. Muito bom, Aldo. Vamos lá. Vamos lá. O que é que começou a acontecer com o tempo? Problemas que, enfim, todo tipo de negócio vai ter. Problema jurídico, fiscal, contábil, e franquia é um negócio que é extremamente complexo. É muito complexo você ser o franqueador. É complexo você ser um franqueado. Eu não vou me eximir da responsabilidade, não. Os dois lados são lados que são complexos. O franqueado, por quê? Ele tem que seguir o que tem ali de padrão. Sim. Então, tipo assim, eu tenho uma ideia de fazer tal coisa porque eu vi isso em tal lugar. Tudo bem. A gente ouve a ideia, a gente entende a ideia, mas é uma coisa que precisa ser avaliada. Já o franqueador, tudo que você quer implementar é uma coisa que demora, é complexo, às vezes você tem franqueado ali que não tá compatível com a visão do negócio. Então, tipo, tudo isso com o tempo e mais uma série de outros fatores foi me desgastando. E emocionalmente eu já tava ali assim, destruído em relação a continuar tocando o negócio. Em paralelo a isso, teve o timing da época, que era, na minha visão, o boom do marketing digital. Foi. Então eu já tava naquela coisa do tipo assim, assistir vídeo no YouTube, ver como é. Então, ainda enquanto eu tava no Açaí do Monstro, eu já comecei no marketing digital. Na época, eu peguei a era de ouro ali do Mastermind do Ryan. Irmão, isso é um negócio que é muito das antigas, depois virou uma bagunça. A galera começou a badernar lá, mas eu, tipo assim, eu peguei a era de ouro. E aí eu tava ali, na época eu fazia parte do grupo Sub-25. Ele tinha um grupo que era pra menores de 25 anos. Nessa época eu tinha, sei lá, quando eu comecei a sair do Monstro, eu tinha 22 anos de idade. Então não tinha maturidade, comecei a ganhar dinheiro cedo, não tinha educação financeira, tinha crença de escassez enraizada. Eu morava aqui, no Manhattan, nessa época. E aí, tipo assim, a minha escassez era uma coisa tão grande que eu às vezes eu me sentia culpado. Eu pensava assim,
se eu estiver ganhando tanto dinheiro, como é que vai ficar a situação das outras pessoas? Rapaz, Imagine. velho, Era um dinheiro considerável, ainda mais pra minha idade, pra época, pro contexto. Mas você vê que, tipo assim, o que a falta da educação financeira faz, o que você ter essa crença de escassez, de não merecimento. Às vezes eu olhava assim e falava assim, rapaz, será que eu realmente mereço isso tudo? Um negócio tão grande, esse faturamento todo? E eu mereço. Exatamente. Eu peguei o momento certo, eu fiz o investimento certo, na hora certa, eu me esforcei, eu soube tocar, gerenciar. Então, tipo assim, eu mereci aquilo. Assim como eu mereci os problemas que eu tive depois. Sim. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Verdade. Isso é de que é do Homem-Aranha? Por quê? É essa frase? Rapaz, eu acho que né? Eu já ouvi falar dele. Enfim, aí com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Irmão, eu tinha 20 e poucos anos, sabe? Então, eu era novo, eu não tinha maturidade empresarial. E o principal, sabe o que é? Naquela época, não tinha essa coisa do comprar mentoria, comprar curso. Irmão, naquela época, se eu tivesse pago alguém uma mentoria de, sei lá, 50 mil reais, que pra hoje já é uma mentoria com valor considerável, mas que naquela época, se eu achasse uma mentoria que resolvesse, sei lá, X problemas que eu tinha naquela época, eu pagaria tranquilamente, porque isso ia me livrar de um prejuízo muito grande. E às vezes a gente vê pessoas até que tem negócios relevantes, com faturamento relevante, que a pessoa fica muito naquela prisão de tipo assim, eu cheguei até aqui sozinho, eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de conselho, nem de nada do tipo. Sendo que é justamente ao contrário. Porque as habilidades que te fizeram chegar até aqui, provavelmente não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível. Então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, buscando aprender cada vez mais, que inclusive nessa época, com todas essas questões aí, eu comecei a me recolher um pouco mais, estudar mais sobre inteligência emocional, estudar sobre essas questões da mente, para eu entender o que é que se passava na minha cabeça, entendeu? Porque era um turbilhão de coisas para uma pessoa muito jovem que não tinha maturidade financeira, espiritual, emocional. Eu não tinha maturidade em nenhuma dessas áreas para poder lidar com o que eu lidava. Aí vamos lá. 2019 ali, eu comecei, nessa época que eu estava no Mastermind, eu comecei a observar o que é que estava acontecendo em relação a esse movimento de marketing digital. Na época o hype era marketing de afiliados. Sim. Alex Vargas era assim, se afilia aqui e aprenda a se tornar um afiliado profissional. E aí, eu fiz o meu primeiro lançamento, sem querer. O que foi que eu fiz? Eu falei assim, vou criar um Close Friends gratuito, melhores amigos do Instagram. Aí eu falei assim, para você entrar no meu Close Friends, você precisa printar essa tela, compartilhar nos seus stories e me marcar. Por quê? Eu tentava começar a produzir conteúdo e não engajava. Era zero. Eu falava assim, velho, o que tá acontecendo? Será que eu que sou ruim? E era. A minha comunicação era muito ruim. Eu não tinha essa desenvoltura na frente de um microfone, na frente de uma câmera. Enfim, era péssimo. Mas eu fazia, porque eu observei que para eu chegar onde eu queria chegar, a habilidade era uma comunicação que eu precisava... a comunicação era uma habilidade que eu precisava desenvolver. Então, pra mim, aquilo ali era muito claro. Igual eu falei que eu olhei assim, eu falei, pô, açaí. Açaí é uma coisa que hoje eu enxergo como 1 mais 1 igual a 2. É muito claro pra mim. A mesma coisa, a habilidade de comunicação. A comunicação ela é importante não só necessariamente pra quem quer se expor, aparecer no podcast, no Instagram, em rede social. É pra tudo. Às vezes você tá em casa, você tem um casal onde um fala uma coisa, o outro não entende. E às vezes uma comunicação errada gera um problema, uma briga, uma discussão. E é um detalhe interessante. Sem motivo aparente. A habilidade de comunicação, por exemplo, hoje, ainda saiu uma pesquisa recente agora, falam sobre o seguinte, é a habilidade mais procurada ainda no mercado de trabalho, Sim. no momento de você fazer uma entrevista de emprego. Então, eu acho que a maioria, problema de, como você falou, casal, empresarial, a maioria dos problemas são oriundas justamente de comunicação. E eu vou aqui aprofundar um pouco mais, viu? No meu dia a dia, o que eu mais vejo são pessoas que têm muito talento, tem muita coisa que carrega, experiência, mas são bloqueadas na comunicação mesmo, Aldo. Elas não conseguem. É o bloqueio de falar em público, é o bloqueio, é a forma da oratória, da eloquência, não sabe se colocar. E outra, tem aquela ideia muitas vezes da síndrome da Gabriela, né? Sim. Nasci assim, cresci assim, e assim é o meu problema. Todo mundo tem seu problema, aí ainda pega essa crença que foi enraizada, né? Todo mundo tem seu problema, esse é o meu problema. Só que, como você falou, se você sabe onde você quer chegar, essa habilidade, como outras que precisam, elas vão precisar ser desenvolvidas. Exato. Se não forem desenvolvidas, vai ficar limitado sempre a um local, né? Não consegue romper isso. Mas volte ao raciocínio que você estava. Inclusive, nessa época, eu trouxe um conceito pra mim que era interessante, que era assim, às vezes as pessoas falam assim, em quem você se
se espelha para chegar num determinado resultado? Hoje eu diria que em Jesus, porque você olha para Jesus Sim. e você vê ele completo em todas as áreas. Mas na época eu não era cristão ainda não tinha uma maturidade espiritual, enfim, não entendia de fato. E aí eu pensava assim, eu vou me espelhar em quem? Sendo que uma pessoa tem uma qualidade, mas tem um defeito. Uma pessoa é boa numa coisa e é boa na outra. Eu criei um avatar transformado meu. Eu comecei a pensar assim, escrever, de fato, assim, eu pegar papel e caneta e escrever. Quem eu quero ser? Massa. Eu quero ser empresário, assim, assado, eu quero ter um resultado, um patrimônio XYZ, beleza. Quais são as habilidades que eu tenho que ter para poder chegar lá? Porque, irmão, é complexo, é difícil, parece papo de coach, de motivação, mas, tipo assim, você precisa se tornar quem você quer ser antes de você conseguir chegar lá. Olha só, Aldo, eu falo sempre sobre isso. Existe algum milionário na conta bancária antes de ser milionário na mente? Você Não, conhece algum? tem como não. Ninguém se torna milionário sem querer, por acaso. Não tem como. Não fecha essa conta, né? É. As pessoas... Até porque quando isso acontece, ganhou no Big Brother, ganhou na Mega Sena, vai quebrar. Porque não tem educação financeira. A pessoa não passou pelas etapas ali, pelo passo a passo. Porque é mais difícil juntar os primeiros 100 mil, sair de 0 a 100 mil. É mais difícil do que ir de 100 mil para 1 milhão. Porque o cara que já chegou nos 100 mil, ele já tem uma noção, ele já tem uma maturidade ele já olha assim e fala, rapaz, eu não posso viver só do suor do meu trabalho, então eu preciso fazer o quê? Preciso ter dinheiro investido, porque esse dinheiro investido eu vou construir patrimônio, esse patrimônio vai me gerar renda passiva. Então a pessoa ela já começou a adquirir essa maturidade. Exatamente. Que muitas vezes não tem. O cara juntou 10 mil, aí olha assim, lançou o iPhone novo. Vou comprar um iPhone novo. Irmão, não é assim que a vida funciona. Quer dizer, pode até funcionar para certas pessoas, mas... Não é, no geral, a estatística mostra que não é assim. Do ponto de vista de crescimento patrimonial, inclusive, essa foi uma maturidade que o mercado imobiliário me trouxe muito grande. Por quê? Como eu convivo ali no meio da bolha do alto padrão, você começa a ver situações que no dia a dia são extremamente corriqueiras. Tipo assim, alguém que quer comprar um imóvel de 3 milhões de reais à vista e o cara anda num carro popular. Pra média, pra maioria das pessoas, pra quem mora assim, às vezes você mora numa periferia e tem um cara lá andando de Evoque, o cara mora num apartamento alugado e que o carro vale mais que o apartamento. Sim. Porque não existe uma regra, mas que tipo assim, você vê que muitas vezes a questão do status, do mostrar que deu certo, e eu entendo que eu já passei por isso. Exato. Quando eu comecei a ganhar um dinheiro no Açaí do Monstro, que eu não tinha essa educação financeira, eu tinha essa coisa do mostrar, mas não era um carro, por exemplo. Nessa época eu andava num Ford Ka. O dinheiro do meu Ford Ka, todo mês eu ganhava. Eu tinha dinheiro para todo mês comprar um carro igual o meu à vista. 0 quilômetro, todo mês. Só que eu não comprava um carro melhor, mesmo gostando de carro, porque tem quem não gosta. Eu gosto. Eu gosto de carro. E aí, o que eu fazia nessa época? Eu comecei a ostentar nas minhas lojas. Lojas onde eu investia demais e não tinha necessidade de investir. Lá em Maceió, por exemplo, a gente abriu uma loja lá, eu e meu primo, a gente investiu mais ou menos 200 mil reais. Nessa época aí, uns 70% do investimento foi meu. A loja nunca me deu R$1 de lucro. E tipo assim, o investimento poderia ser extremamente reduzido. E, irmão, eu mandei subir uma parede, um paredão gigantesco, tinha um monstrinho de 3 metros de altura. Cada letra do letreiro, do Açaí do Monstro, cada letra tinha mais ou menos 1,5 metro. Era do tamanho de um da gente aqui. Então, na época, eu tô falando de 8 anos atrás, na época isso me custou 15 mil reais. E eu olhava assim, eu falava, só vai. Só vai. Pô, pra mim não tem problema. Só que eram coisas meio desnecessárias, sabe? Montei uma loja em Itapuã com o Murilo. Murilo era meu sócio nessa loja. Sabe quem é Murilo? Lilo Henrique. Sim, pô, Lilo, isso aí, conheço. Lilo continua aqui em Salvador? Sim, mora aqui. Ele foi um dos meus primeiros franqueados, só que a gente foi sócio em algumas lojas na época. A gente montou uma loja em Itapuã, meu amigo. A gente investiu 20 mil reais no banheiro. Eu só queria usar o banheiro da loja, não queria usar o banheiro de casa. Era surreal. A pia do banheiro era um mármore vermelho de Celestone. A gente comprou uma torneira daquelas de shopping automática que você botava a mão assim debaixo pra cair água. Só que qual era a questão? Era a leitura errada de público. A loja era tão bonita, mas era em Itapuã. Era tão bonita que assustava o perfil ideal do meu cliente. Então, tipo assim, você observa que a falta da maturidade financeira vai te fazendo cometer alguns erros que poderiam ser evitados. Eu, por exemplo, você falava aí, eu me recordava aqui, né? Eu com 22 anos, acessei, no caso, a favela onde eu morava, Capelém de São Caetano. Sim. E eu morava realmente, só pra você ter ideia, é chamado lá das 4 Bocas, o local onde eu morava. Tenso. E eu acessava lá com um cruze.
Uhum. 0 quilômetros à época, tal. A mesma coisa, né? Não tinha ainda despertado essa questão, tinha as crises de escassez, mas a minha voltava de uma maneira inversa, como, poxa, eu faltei um pouquinho na infância, agora eu quero exacerbar demais. E aí eu queria mostrar, no meu caso era com carro. E aí chegava o carro, ostentando aquela coisa toda, parava, todo mundo olhando, que coisa, beleza, mas estava morando na favela, num local perigoso, não tinha esses benefícios, no caso, para minha família, por exemplo, que tem hoje, né, de morar em um lugar seguro e tal. Perceba que muda, assim, os CEPs, mas quem tem bloqueio de crenças, em algumas crenças específicas, vai repetir a mesma história, só muda o local. Inclusive um insight para quem tem essa questão do medo, da transição e etc. Ter educação financeira é uma coisa que vai te facilitar a ter segurança para poder fazer esse tipo de coisa. Porque hoje, por exemplo, qual é a minha visão? Qual que é a minha tese? O mercado imobiliário ele é muito bom, mas ele é muito complexo. Quando você faz uma venda, quando você vende uma casa no Alphaville, por exemplo, são casas a partir de 2 milhões de reais. O mercado paga em média 5% de comissão. A gente está falando de uma comissão de 100 mil reais na venda de uma casa. Então, tipo assim, é muito bom, mas quanto tempo você demora para poder vender uma casa como essa? Como é o processo da negociação? É desgastante, é estressante, etc. Então, tipo assim, tem momentos que tem uma certa complexidade. Não é tipo assim, vou dar um exemplo. Eu vendo iPhone. Não é tipo assim, eu tô precisando levantar um dinheiro aqui, eu vou fazer uma promoção de iPhone. Não tenho como. Como é que eu vou fazer promoção da casa dos outros? Não fecha. Não tem como, irmão. Eu não tenho o que fazer. Eu sou um intermediador. Eu dependo de uma parte da outra parte. Às vezes acontece do comprador chegar com dinheiro para pagar à vista, botar uma proposta, o vendedor olhar assim e falar assim, eu não quero mais vender. Você olha assim e fala, velho, eu já fiz todo o meu trabalho. Eu consegui o que o cara queria e o cara desistiu de vender. Como é que convence um cara desse, velho? Não tem o que fazer, irmão. O imóvel é do cara. Ele não quer vender. Ele não quer vender. Aí, quem é que perde nessa situação? Eu não perco nada. Eu deixei de ganhar. Você perde seu tempo, né? Eu perco meu tempo, é trabalho, é desgaste, é estresse, é uma série de coisas. Então, tipo assim, eu entendo que o meu mercado é um mercado que é muito bom, financeiramente falando, minha margem de lucro é muito alta, eu não tenho, por exemplo, na época do açaí eu tinha 50 funcionários, hoje eu não tenho, eu tenho no máximo um assistente, eu uso bastante inteligência artificial para muita coisa que me ajuda muito no meu dia a dia. Então, eu tenho os pontos positivos e eu tenho os pontos negativos. O que é que eu enxergo hoje? O que é que eu tenho como tese de investimento? Velho, o dinheiro que eu ganho não é pra viajar, fazer isso, fazer aquilo. Tem um vídeo meu que tá viralizando, inclusive, que os luxos que eu não me permito ter sendo corretor de imóveis. O primeiro deles é justamente de fazer qualquer coisa diferente no meu dia a dia, porque eu fiz uma venda, uma comissão maior e tal. Então, se você me vê viajar, trocar de carro, trocar de iPhone, não é porque eu tive um mês ou fiz uma comissão maior, mas sim porque aquilo já estava dentro do planejamento. Porque hoje, dentro da minha tese, é muito claro para mim, convivendo na minha bolha lá, principalmente dos meus clientes do alto padrão, é que todo mundo tem muito dinheiro investido. Verdade. Ganhar um dinheiro, investir um pouco que você ganha, independente de quanto seja, para você criar a filosofia do investimento. Esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas não entende. Você precisa criar a filosofia. Vou dar um exemplo. Eu não tenho dinheiro para, sei lá, para investir em imóvel, para fazer tal coisa. Velho, um fundo imobiliário custa R$10. Tem um fundo bacaninha, chama MXRF11. Pega essa dica que isso aqui você não vê em qualquer lugar, não. R$10. É extremamente lucrativo? Não é. Mas é uma coisa pra quem... Eu vou dar um exemplo. Quem ganha pouco, velho. Você ganha um pouquinho ali, começa a investir. R$10, compra uma cota no mês. Sabe por quê? Aquilo vai começar a gerar uma satisfação muito bacana. Por quê? A partir do momento que você tem R$1.000 desse fundo, ele rende uma média de 1% ao mês, você tem R$1.000 já. Sim. Você vai ter aqui R$100. 100 cotas. 100 cotas de R$10. Se ele te rende 1%, ele te rende R$10. R$10 já compra uma cota. Ou seja, você começa a ter o prazer de ver o sistema se retroalimentando. E isso é bacana. Hoje já associam muito um pouco disso à questão do dinheiro novo, né? Você vê os grandes players falando sobre isso, né? Fazer o dinheiro cruzar. Isso. Ele se multiplicar. Isso é interessante, Aldo, por causa do seguinte... A gente tá falando aqui pra muita gente, mas tem pessoas que ficam naquela... você lembra, eu conversava até ontem com o meu gerente, o seguinte, eu falava com ele, olha só, toda vez que você precisar fazer uma transição, se você pegar um cara, cabeção, Thiago Nigro da vida, aqui no Brasil, que a gente fala muito sobre finanças, investimento e tal, ele vai dizer que pelo menos você tem que ter um valor de 1 ano guardado do seu custo fixo hoje.
para você fazer uma transição de negócio. A gente sabe que o cenário melhor do mundo é esse, mas na prática não funciona assim. Sim. Mas para que você faça a transição, não fique preocupado. Pô, no primeiro mês se não deu, segundo mês se não deu. Você fez aquela questão do histórico aqui, por exemplo, do açaí do monstro. Sim. Mas você não tinha um custo fixo alto. Você pontuou muito bem isso. Sim. Então pode ficar ali 1 mês, 2 meses. Agora, sabe o que é interessante? Todas as transições que eu fiz, eu não tinha reserva nenhuma. Perfeito. Era esse ponto que eu eu queria chegar. fui, tipo assim, literalmente... cara e coragem. Na cara e na coragem. Então, tipo, quando... até voltando no contexto, né? A gente mudou de assunto ali, a timeline se perdeu. Mas, enfim. 2019, fiz minhas primeiras vendas na internet. Sim. Certo? E aí eu não acreditava. Aí é que tá um ponto. Que, igual você falou, tipo assim, quem é milionário, ele virou milionário primeiro na mente. Porque o cara precisa acreditar. Vai... Se não acreditar, não esquece. Você não vai dar certo por acaso, não vai ser sem querer. É tipo quando você começa na academia, aí você chega pro instrutor e fala assim, eu não quero parecer um fisiculturista, não. Fique tranquilo, mesmo querendo, você não vai parecer. Mesmo fazendo dieta e treinando pesado, você não vai parecer. Um fisiculturista, ele vive para aquilo ali 24 horas por dia. Ele usa anabolizante. Use. Pra ver se é fácil. Use pra ver se você vai ficar. Não vai. Não vai. A pessoa ela tem uma vida moldada para aquilo. Então, eu tenho essa questão. É um ponto até que minha esposa às vezes fala assim, que eu preciso até ir num psicólogo ver e tratar. Eu tenho muita questão de hiperfoco em certas coisas assim. Sim. Velho, quando eu boto uma coisa na minha cabeça que eu vou aprender, ninguém tira. Esqueça. Eu viro madrugada. Eu fico, tipo assim, obcecado. Eu fico psicopata por fazer aquilo ali dar certo. E aí, quando eu comecei no marketing digital, eu ainda tinha aquela questão da crença. Então, o que foi que eu fiz na época lá do Close Friends que eu falei? Melhores Amigos. Fui lançar lá o Melhores Amigos, eu criei uma story e falei assim, você precisa postar isso e me marcar, que eu vou te adicionar aqui. E aqui eu vou te entregar conteúdo gratuito sobre empreendedorismo, negócios e tal. Minha meta para os meus melhores amigos eram 20 pessoas. Eu falei assim, eu só quero falar para 20, mas eu quero falar para quem quer ouvir o que eu tenho para falar sobre negócio. Nessa época você tinha quantos seguidores em média? Sei lá, 3 mil, 4 mil por aí. Sim. Sabe o que aconteceu esse negócio? Viralizou, literalmente. Sabe quantas pessoas entraram no meu Close Friends? 1.500 pessoas. E pra eu adicionar esse povo todo na mão, eu fiquei uns 3 dias sem trabalhar. Não tinha automação pra fazer esse tipo de coisa ainda. Rapaz. Aí eu saí tipo de 3 para uns 10 mil seguidores, mais ou menos. Meus stories estavam batendo 15 mil visualizações. Porque era muita gente me marcando e tal. Só que o pessoal não sabia o que era. Tinha gente que falava assim, o que é isso? É curso? É palestra? Aí eu percebia que nos primeiros 15 dias ali, 80% da galera já não tava acompanhando, não tava valorizando o trabalho que eu tava tendo. Aí foi meu primeiro aprendizado ali no quesito educacional. Que as pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Isso aí é muito fato. E aí eu olhei assim e falei, vamos fazer o seguinte. Vocês têm 2 meses de Close Friends gratuito. Depois de 60 dias, eu vou começar a cobrar R$147 por ano na época. Eu vendi um negócio assim, baratíssimo, baratérrimo. Era R$147, não, ia ser R$197 por ano, mas que em um dia específico eu ia fazer a 147. E aí eu meio que sem querer ali fiz um lançamento. Esquentei a audiência, fiz uma live. No dia da live eu abri um carrinho, uma condição especial e tal. Nessa primeira brincadeira aí eu fiz R$10 mil. Então, eu olhei e falei, rapaz, tem negócio interessante aqui. Isso aqui. Só que nas plataformas digitais, não sei se você chega a vender nessas plataformas online, sim, pessoa física só consegue sacar R$1.900 por mês. Certo? Certo. Aí o que é que... Aí eu saquei 1 mês, saquei 2, saquei 3. Na época meu aluguel era 2 mil e pouco, aí eu tirava disso, pagava. Aí teve uma hora que o dinheiro acabou. Ficou, sei lá, R$900. Faltava mais 1.000 pra eu poder conseguir sacar o limite que era 1.900. Aí me movimentei, inventei umas coisas, vendi mais 1.000. Aí já saquei 1.900, fiquei zerado. Aí olhei e falei, pô, eu quero sacar mais. Aí eu comecei a observar. Lembra que eu falei que quando eu aprendi a vender, quando eu tinha 17 anos, eu tinha criado um superpoder? Sim. Eu comecei a observar que eu tinha esse superpoder, só que agora vendendo através da internet. Eu falei, rapaz, eu já tinha essa pretensão, só que isso me trouxe o fato. Isso é um conceito interessante. Fato versus crença. A crença é algo que você acredita. Um fato é um fato. Aconteceu, você já sabe que aquilo ali funciona. A questão é que as pessoas elas querem ter a crença de que vai faturar, por exemplo, 1 milhão nesse meu contexto, né? Eu queria ter a crença de que eu ia faturar R$1 milhão na internet, mas não tinha faturado 1.000, não tinha faturado 10 mil. Então precisa ter o fato primeiro. Qual é o primeiro fato? Nesse caso aqui em específico, fazer a primeira venda.
A segunda venda, os primeiros R$1.000, os primeiros 5 mil, os primeiros 10 mil. Aí eu meio que pulei algumas etapas, porque meu contexto ali foi favorável para o que eu soube fazer naquele momento. Só que aí eu adquiri o fato de que eu olhei e falei, rapaz, esse negócio funciona. E aí, de 2019 para 2020, eu olhei assim, eu falei, em 2020 vai ser o ano que eu vou sair do Açaí do Monstro e eu vou começar a viver de internet. E eu tinha uns sócios que eram mais velho, né? Um devia ser, sei lá, uns 15 anos mais velho que eu e o outro tinha praticamente a idade do meu pai. Dois caras extremamente responsáveis, bem estruturados, empresário mesmo, com o negócio organizado, com a vida organizada. Os caras ficavam, rapaz, isso é maluquice. Você já tem uma filha, para com isso. Isso é coisa de internet, é mentira, e é golpe, não sei o que. Eu olhava assim, eu falava, velho, eu já tenho fato. Já vi, e a visão, eles estavam no campo da crença. Eu já tava no campo do fato, eu já tava fazendo, eu já tava vendo meus amigos fazendo. Era um negócio que era pouco difundido ainda não tinha essa coisa ninguém sabia o que era Hotmart ainda, sabe? Ainda tava bem nesse início. Eu olhei assim, eu falei, mais uma vez eu tô no time certo. E isso é importante no negócio, né? É uma das coisas que eu ia te perguntar, isso. Sobre essa questão do momento, do time exato. Momento. Velho, tem muito negócio que é bom, mas já passou. Vou dar um exemplo. Vou abrir um quiosque de paleta mexicana. Meu irmão, isso aí já passou, já tem 15 anos já. Eu vou abrir uma loja de acessório de iPhone. Véi, já foi. Se você for entrar num negócio desse hoje, tenha consciência de que você tem que ir para jogar o jogo do volume. Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro, porque a margem de lucro já é baixa, a concorrência já é alta. Então você vai para... Se você tiver muito dinheiro para girar, possa ser que vale a pena. Mas ainda assim é complexo. Você vê, no exemplo que eu dei aqui, exemplo de iPhone. Sabe o que é que quebra hoje em dia a maioria dessas lojas que vendem iPhone assim? A carga tributária, que é absurda. É altíssima. Então, tipo assim, o pessoal ainda conseguia ganhar dinheiro porque só negava. Sim. Mas, quando você bota imposto, a maioria dos negócios no Brasil, se você for pagar 100% de imposto, o negócio é inviável. Não, é inviável. Logística e imposto são as coisas que mais inviabilizam negócios no Brasil. O sistema, na realidade, ele projeta o empresário, principalmente médio, né, para baixo ali, para ele sonegar, se você parar para analisar. Ele projeta, porque assim, olha só, eu estava conversando ainda ontem com um amigo. Quando você fatura, você vende, você paga o imposto por tudo que você vende. Então, até então, beleza, tá pagando lá. Então é bom você ouvir isso, tá pensando em empreender, pensando que é só luxo, né? Só desfrutar do tempo, de viagem. Não é só isso, não. Aí você paga um imposto sobre as vendas, tá? Não deveria ser pagar o imposto sobre o lucro? Porque das vendas que você vendeu ali, Exatamente. Você vai tirar pagamento de funcionário, pagamento de custo. Possa ser que você tenha prejuízo no mês. Como é que você vai pagar o valor total? E mais ainda, você não paga só isso. Você paga o imposto da compra. Exato. Então você compra produto, paga imposto, a venda... Você... Tem muito produto que é bitributado, então você tem que pagar imposto 2 vezes. Então é um negócio que é extremamente complexo. A maioria dos empresários precisam ter quase uma formação em contabilidade para entender minimamente ali o que está acontecendo. Ainda mais com a reforma tributária. Exatamente. Ainda vai apertar um pouco mais nesse sentido. Então, tipo assim, a hora de se organizar, para quem é empreendedor pequeno, que principalmente geralmente é desorganizado. O que acontece geralmente com o empreendedor pequeno? Eu acho que isso daqui, se eu vender por um preço tal, eu consigo ter lucro. Mas não consegue porque você tá burlando algumas etapas ali, que vai chegar uma hora que, infelizmente, vai ficar inevitável. Aí, nessa época, 2020, eu olhei assim, eu falei, esse ano vai ser o ano da minha transição, mercado digital. Eu era ruim produzindo conteúdo ainda, mas não deixava de botar cara. Eu fazia lá todo dia. Inclusive, outro dia eu até postei um vídeo dizendo assim, eu respeito muito quem ainda é ruim produzindo conteúdo. Porque eu sei como é difícil. Eu ainda não me acho bom, mas já não tenho... Eu já não ligo, sabe? Não, e eu já tenho desenvoltura pra parar aqui e falar que, irmão, mas você não tem noção de como era antes, não, pô. Eu acho que as pessoas, o grande detalhe que faz as pessoas se frustrarem na questão de, não somente de gravar conteúdo, mas várias outras coisas, mas focando aqui em conteúdo, é o seguinte, que elas olham quem... do meu nicho, o povo olha lá um Thiago Brunet da vida. Aí eu vou olhar e vou me comparar com ele. Isso aí é um cenário totalmente irreal. Irreal, assim, num nível... vou dar um exemplo. O G4 Educação, Sim. da Thales Gomes, Alfredo, Nardon.
Irmão, os caras têm uma equipe de social media, que, se eu não me engano, são 80 pessoas. Você tem noção do que é você ter uma equipe de 80 pessoas? O story make dele, ele diz que e fatura 600 mil por ano. Irmão, é tipo assim, é surreal. Então, é injusto com a gente mesmo, a gente se comparar com esse tipo de player. Exato. Aí, você quer começar, aí fala, vou começar a botar cara, vou começar a produzir conteúdo. Aí você vai e bota uma média de produzir 3 conteúdos por dia. Véi, você já produz um por dia? Exatamente. Se não, bota uma meta palpável, tira um dia ali pra você produzir 7 conteúdos e você fazer um estoque de conteúdo pra uma semana e deixar seu conteúdo programado. Eu, que já tenho experiência, primeira vez que eu comecei a produzir conteúdo na vida, eu tenho o quê? 7 anos mais ou menos. Eu que tenho experiência, eu tenho dificuldade em ter consistência, porque é complexo. Aí você fala assim, eu vou contratar um social media. É complexo também, porque ele depende de você. O maior erro de todo mundo que contrata uma agência, um social media e tal, é achar que ele vai suprir a sua falta, mas não vai, porque ele vai te pedir para gravar, ele vai editar, ele vai programar, ele vai fazer um carrossel, mas depende de você aprovar o conteúdo, não tem o que fazer. Não, vai se tornar também algo artificial, né? O cara manda pra você, não é você, é o que ele tá criando, o personagem que ele tá criando. Primeiro que ele já criou no ChatGPT. Exatamente. Já é artificial daí. Aí ele te manda, aí você olha assim, já tá meia boca, aí você ainda não faz, aí fica difícil. Já foi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No processo que você começa a fazer essa transição do açaí do monstro tal para a parte da internet, tráfego pago, se posicionar, você olha alguém te chama a atenção, é uma referência, alguém desperta alguma coisa em você, você acessa isso. Pô, velho, acho que isso aqui é interessante. Você começa a mergulhar? Eram várias pessoas, principalmente ao meu redor. Tinha vários amigos. Murilo tava nessa mesma transição, né, nessa época. Ele viralizou primeiro? Ele cresceu primeiro? A gente fez as primeiras vendas na internet na mesma semana. Só que o homem é bom. Ele é. O homem é bom. Ele sempre foi marqueteiro, ele era bom. Eu olhava assim, eu falava, rapaz, tem que respeitar, porque o bicho sabe fazer a onda acontecer. E aí, ali em 2020, ele já tava mais avançado. Eu ainda tava muito no açaí do monstro, tentando me desvincular. Ele já tinha saído no ano anterior, a gente era sócio em algumas lojas, como eu falei. Ele falou assim, velho, tô saindo do negócio, se você quiser a loja é sua. Fiquei com a loja, que eu tinha muito apego a negócio. Às vezes eu tinha loja que tava me dando prejuízo e eu ficava naquele apego sem querer vender, fechar. Hoje eu olho assim, velho, você tá dando prejuízo ali, é melhor estancar o prejuízo e acabou, tá tudo bem, foi um aprendizado. Exato. E eu não queria aceitar o erro. Isso é um erro grave de todo mundo. Sim. Você tem aquele apego tão grande, você tá em algo que tá te fazendo mal, não tá te trazendo retorno financeiro, não tá te trazendo satisfação nenhuma, porque, velho, trabalhar nunca vai ser 100% satisfatório. Todo negócio tem os seus pormenores. É como eu falei, no mercado imobiliário, por exemplo, quando eu vendo é incrível, dá vontade de soltar fogos, é massa. E no perrengue, irmão. Quando não vende. E quando você tá, que tipo assim, você até vende, mas você tá só naquelas vendinhas baixas, cobre seu custo ali. E se não tiver isso? Porque assim, eu fui pro mercado imobiliário num cenário atípico. Porque minha esposa já era corretora. Então, qual era o contexto? Até avançando para depois voltar, né? Eu fui pro mercado imobiliário porque minha esposa era corretora. Sim. Eu comecei a gerar muito resultado para ela com tráfego pago. Eu comecei a observar, no primeiro mês dela, ela fez 2 vendas. E ela não tinha experiência com vendas. Não era tipo eu, que já tinha vendido de tudo na vida, e falei, não, vou vender imóvel agora. Não, ela nunca tinha vendido nada. E aí, no primeiro mês ela fez 2 vendas, tinha um resultado bacana, lead barato. Era a estratégia de tráfego da mais básica e trazia muito resultado. Aí o que foi que aconteceu? Ela engravidou da nossa segunda filha. Aí eu falei, eu vou tirar o meu Cresce, porque se precisar fazer uma visita, eu vou. Sim. Para não ter que chamar uma outra pessoa. A gente faz parceria com outros corretores quando precisa. Aí nesse caso eu olhei assim e falei, eu mesmo, eu vou, desenrolo. Então eu meio que já atuava nos bastidores dela. Eu falava assim, tal negociação, faz isso, faz aquilo. Às vezes, porque assim, a gente que é corretor, irmão, é complexo, principalmente da nossa parte, fazer um filtro dessas mensagens. Tipo, vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel, eu tenho um cliente. Eu sou o único corretor do negócio, porque 90% das vezes a gente faz parceria com outros corretores. É o comum. Mas às vezes acontece de eu tenho o cliente vendedor, eu tenho o cliente comprador. Irmão, se eu for encaminhar o áudio de um pro outro, os caras desistem do negócio. Rapaz, deve ser um negócio de louco. Eu tenho que ter o filtro pra poder falar. Às vezes o dono do imóvel chega e fala assim, às vezes no aluguel, por exemplo, o cara pega e fala assim, diga a ele que eu vou devolver o dinheiro da caução aqui e eu pago a multa.
Não quero mais não. Aí eu olho assim e falo, velho, como é que eu vou falar isso pro cara? Aí eu espero, respiro. Espero passar um tempinho. Velho, você tem certeza que é isso que você quer? Ah, não sei o quê, mas porque tá exigindo demais. Aí eu tenho que ter esse jogo de cintura pra poder levar a mensagem. Aí o poder da comunicação. Eu tenho que saber falar, eu tenho que saber transmitir uma mensagem, uma proposta. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que essa sala aqui, isso aqui aconteceu outro dia. E bacana. Ó como tudo se conecta, né? Outro dia aconteceu o seguinte. Eu tinha uma sala, uma captação. Eu não conhecia pessoalmente, né, o dono da sala, uma sala bacana e tal. A pedida da sala era 350 mil. Sim. Eu tinha uma cliente que podia pagar até 280. Aí eu falei com ela, enviei por quê? Às vezes o cliente tem condição de esticar um pouquinho, chegar um pouquinho a mais, porque a sala estava assim, perfeita para o que ela precisava. E aí, sabe o que ela me disse? Aldo, é o seguinte, a sala tá maravilhosa, tá muito boa, porém, eu me sinto constrangida de fazer uma proposta, porque de fato eu não consigo passar de 280. Aí eu falei, ó, vamos conversar com o vendedor, pra poder entender. Não conheci o cara ainda pessoalmente, cheguei pra ele e falei, amigo, deixa eu te falar, ó, a minha cliente, ela tem interesse na sala, mas infelizmente ela só consegue de fato chegar nos 280, ela não consegue passar disso agora, então eu não sei como é que tá o seu contexto, eu não sei se faz sentido vender por esse valor, se faz sentido talvez tentar negociar uma parte, eu não sei qual seria o menor preço, mas eu tô te passando isso daqui pra você entender a situação. Se você disser que não tem como, tá tudo bem. Cara, Aldo, ó, eu entendo ela e tal, não tem como, de fato, o menor valor aí de 350 eu consigo fazer 340, 330, não tenho margem pra tanto e tal. Beleza. Irmão, outro dia, cheguei num almoço de negócio, ó o cara lá, o dono da sala, aí ele... Você que é Aldo, que é corretor, né? Eu falei, Aí ele, eu sou o dono da sala e tal e tal. Aí ele, gostei da forma como você conduziu, porque assim, se eu chego pro cara e falo assim, ó, a mulher quer pagar 280, aí ele já olha assim, tipo, tá querendo menosprezar a minha sala? Então você tem que ter esse jogo de cintura para saber transmitir as propostas e as contrapropostas, porque, meu irmão, é tiro, porrada e bomba na hora da negociação. Você trouxe dois fatores aí ao longo da conversa que nesse momento é fundamental para o cara que empreende, o cara que faz negócio. Inteligência emocional, porque quando Perfeito. você recebe esse comentário do cara mesmo, né, diversos, velho, não tem, eu vou pagar multa, tal. Se você também não tem inteligência emocional para filtrar isso, para receber, respirar, porque essa pausa que você fez para respirar é uma técnica de inteligência emocional, por exemplo. Sim. Porque se você não pausa 5 minutos, seu córtex pré-frontal, ele tá dominado pela questão da amígdala, tá sequestrado ali, e quando você tá sequestrado pela amígdala, você fala coisas que você não deveria falar. Não chegou no local onde realmente tá associada à razão. Uhum. Então o cara fala qualquer coisa, mas você pega, né? Quer saber de um? Então é isso, você encaminha pra lá, pronto. Ferrou a venda. E o outro ponto que é fundamental. Vira briga. Comunicação. Eu sempre falo, não é o que você fala. Né? É como você fala, a metodologia que você fala. Você falou sobre iPhones e tal, eu tenho uma distribuidora de peças, né? De acessórios para celular. Massa. A gente não vende para o consumidor final, a gente vende para o lojista. Aí começamos também com uma unidade, tá? Hoje são 9 na Bahia, e esses momentos de transições, sempre eu lembro sobre esse aspecto, né? A gente tinha uma loja em um local, eu não vou falar porque assim, eu tenho concorrentes, vendedoras dos concorrentes nossos, no principal, que me segue, eu não vou dar essa dica, claro, para elas. Deixa eu tenho uma loja de um local. E aí, essa loja em um local, a gente precisava abrir uma outra. Tinha assim, mais ou menos 40, 50 quilômetros de distância. Eu olhei para o meu sócio e falei assim, velho, é o momento. Esse é o momento agora de a gente pegar, porque ele olhou e falou assim, rapaz, mas veja bem, eu sou aquele cara um pouco mais analítico, então eu sou o oposto, né? Mas foi isso que fez a gente dar essa liga. Aí eu, beleza, tá passado exatamente 3 meses, nosso concorrente, abre essa loja lá. Por mais que a gente foi depois, e hoje até performe legal, não é como a gente performaria. Perdeu o time. Perdeu o time, né? Voltando para essa questão de novo do time. Eu lhe pergunto sobre a questão de alguma referência, por quê? Porque nossa mente, Aldo, ela é condicionada o tempo inteiro. É condicionada na infância pelas crenças dos nossos pais, a gente muda naturalmente os ambientes que a gente está inserido, né? Amigos, pessoas. Eu te pergunto, no momento da transição você tem uma referência, porque se as pessoas não tiverem esse acesso, elas não conseguem visualizar isso. Vou dar um exemplo. Eu fui à faculdade, eu ia na favela, consegui, através de minha mãe, meu pai, trabalhando muito, me colocar na UXAL para estudar. Acesso ao UXAL.
Até então, com a minha percepção de realidade, favela, minha mãe e meu pai tinham loja, meu pai loja de funerária, tem até hoje que você não precise. Viu? Amém. Minha mãe loja de roupa, e aí um outro tempo dá pra gente conversar um pouco mais sobre isso, loja de roupa, correria na Fazenda Grande do Retiro e tal. Consegue com muito esforço me colocar lá na Uxal. Eu tenho 2 embates, né? O primeiro embate, chegar em um local onde a realidade das pessoas eram totalmente diferentes. Uhum. Então, assim, poxa, eu tô ali esforçando. Então, tô vendo pessoas lá com o melhor carro, você fala aquelas comparações, sem maturidade emocional ainda para entender. Mas teve o segundo lado bom. Eu acessei coisas que eu não tinha a menor ideia que existia. Tinha um amigo na época, Joquinha, vamos lá em casa, tal. Depois da faculdade, a gente foi pra casa dele, era em Estela Maris. Eu nunca tinha acessado um condomínio daquele, Aldo. Quando eu acessei o condomínio, gramado sintético, precisam tomar banho de piscina, ele, pô, meu pai tá, não sei o que lá, de helicóptero. Eu falei, velho, o que é isso? Existe esse mundo aqui? Aí eu comecei a visualizar um mundo que na minha concepção ainda não existia. A partir dali eu comecei a ter desejo. É por isso que eu digo assim, ó, se não tiver desejo, nem tente. Mas tem pessoas que não conseguem ter desejo porque elas não acessaram isso ainda. Aí tem muita gente aqui, pô, qual o primeiro caminho? Um dos primeiros caminhos é você acessar locais diferentes. Nem que seja igrejas, amizades. Que tem... Vai num restaurante caro e pede uma água. Exatamente. Fica lá 20 minutinos. E você começa a perceber. Olha como é o comportamento das pessoas. Vê tipo assim, o contraste. Eu era um cara que quando eu tava começando a acessar os novos ambientes, eu ainda tinha um pouco de preconceito. Sim. Por exemplo, eu ia em restaurante caro, só que eu achava coisa de fresco. Sabe? Eu não sabia apreciar aquilo ali, entender que é diferente. Velho, você vai pra um restaurante de alto padrão, ninguém vai estar falando alto, não vai ter bagunça, é diferente, o ambiente é diferente. Só que muitas vezes, quando você tá enraizado ainda ali naquela questão da periferia, você enxerga aquilo como frescura, é chato, aquele lugar é chato. Não, irmão, é você que ainda não tá sendo pertencente àquele ambiente, e isso gera um certo preconceito, né? Uma dica que eu vou dar aqui, você tinha perguntado assim, quem você se espelha, né? Quando, numa hora de fazer uma transição, você vai se espelhar em quem? E como eu falei, isso é complexo, você se espelhar em alguém, porque perfeito só Jesus e cada um vai ter suas qualidades, seus defeitos, etc. Tem uma análise que eu faço, que no mundo dos negócios isso chama análise SWOT. Nossa. Essa análise, SWOT são as siglas em inglês, né? Em inglês não sei dizer, mas são forças, fraquezas, oportunidades e desafios. Sim. Força e fraqueza minha. Eu olhando internamente para mim. Quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas? Por exemplo, quando eu fui transicionar para o mercado imobiliário, qual é a minha força? Já entendo de branding, de posicionamento, de rede social, sei me comunicar. Já tenho convivência no meio do alto padrão, que era aonde eu almejava começar a trabalhar. Essas são minhas forças. Quais são as minhas fraquezas? Fraqueza, ainda tenho um pouco network, não tenho carteira de clientes, não acesso os condomínios, porque assim, eu tenho acesso a certos condomínios que é só eu chegar e botar minha facial lá e eu entro. Mas eu entrar no condomínio é uma coisa. Eu não vou entrar na casa de ninguém. Sim. Sabe? Sim. Tem concorrente meu que mora lá naquele condomínio. Então ele vai pra academia, ele é amigo do cliente. Ele tem a festa do condomínio, ele tá junto com o cliente. A relação que essa pessoa tem com aquele cliente é totalmente diferente da minha. Sim. Eles têm uma relação de intimidade totalmente diferente. Então, eu não tinha esse nível de acesso. Então, por mais que eu convivesse ali minimamente, mas eu não tinha esse nível de acesso. Fora que eu venho do meio da galera de marketing digital, o pessoal jovem. São pessoas que às vezes até que tem condição de comprar um imóvel, mas não tem nível de consciência. Não tem a visão de investimento imobiliário. Só olha a questão da rentabilidade e fala assim, eu prefiro me arriscar mais, mas eu prefiro comprar Bitcoin, por exemplo. Não necessariamente algo contra o Bitcoin. Sim. Mas, velho, a gente que é empreendedor, a gente já toma risco demais. Empreender já é um risco. Quando você vai para o investimento, você não pode tomar risco na mesma proporção, senão sua vida vira uma maluquice. Então você tira de um lado onde você está tomando risco e coloca no outro lado que te traz consolidação de patrimônio. Você vai, no longo prazo, é algo que vai valorizar, vai crescer, vai te trazer uma rentabilidade. Então tem que ter toda uma estratégia em relação ao investimento. Então, nas minhas redes sociais, por exemplo, teve um vídeo que me trouxe 2 vendas, que foi uma venda deu 18, a outra deu 14 mil de comissão, 32. Sabe como era o vídeo? Comprar versus alugar na prática.
Eu trouxe números, dados, de quando eu morava aqui no Manhattan, por exemplo, e foi um exemplo real. Na época que eu morava aqui, eu tinha essa visão de talvez comprar o imóvel aqui onde eu morava. E eu comparei preço de aluguel e tal, e tal, e tal. Enfim, no final das contas lá, eu trouxe o contexto de que se eu tivesse comprado, teria sido muito mais, tipo assim, muito mais favorável do que fazer o que eu fiz. Aí um amigo meu, mais ou menos da minha idade, olhou assim e falou, velho, faz muito sentido isso aqui. Eu já pensava, mas agora você me convenceu. Apresentei uns imóveis pra ele e ele fez uma compra. Aí ele me indicou a irmã dele, que também na época estava por uma busca. Apresentei algumas coisas, consegui um imóvel pra ela, fiz 2 vendas por causa de um vídeo, sabe? Já teve um criativo meu que me trouxe 3 vendas, por exemplo, porque um cliente vem, você faz um negócio e tipo assim, ó, quando você tá vendendo um imóvel, você tá gerando uma outra demanda. Essa pessoa que tá vendendo, ou ela vai comprar outra coisa, ou ela vai alugar outra coisa. Então, tudo durante o processo é importante. É importante que eu conecte todas as pontas. É importante que eu faça o meu trabalho com extrema integridade. Por mais que eu tenha meus princípios e valores, mas mesmo que eu não tivesse, ainda assim, mesmo que eu tivesse interesse só financeiro, ainda assim eu teria que ser 100% íntegro em todos os processos. Para quê? Para ter indicação, para aquele cliente me trazer mais clientes. Então, a análise SWOT é forças e fraquezas. Beleza? O que é que eu tenho de bom? O que é que eu tenho de fraco, que eu posso melhorar? E qual é a outra coluna? É olhando para fora. Então, forças e fraquezas é olhando para mim, internamente, oportunidades e desafios. Então, o que é que eu olhava como oportunidade? Eu olhava assim, eu falava, o mercado imobiliário ainda tinha pouquíssima gente que se posicionava, que botava cara, que produzia conteúdo, que aparecia. Até hoje ainda tem pouco. É mais comum você ver o pessoal produzindo um vídeo assim de imóvel, é vídeo mostrando, aparecendo, uma superprodução. Só que aquela coisa da superprodução com drone e tal, já ficou manjado. Você contratar um videomaker e tal, aquilo ali já virou, tipo assim, meio que a obrigação. Sim. Sabe? E qual era o desafio que eu ia ter? Velho, eu tava saindo de um prolabore bacana, do negócio que eu tinha, eu tava indo pra zero, eu tava indo 100% pro risco, eu tava com 2 filhas em casa, e a gente tinha uma bebê, a gente fazia visita com a minha bebê no colo. Rapaz. Uma hora eu vou até gravar um vídeo depois falando sobre isso. Meu amigo, o que aquela mina já vendeu de imóvel até 1 ano de idade? Porque Já se pagou, ela era né? assim, ó. Até uns 9 meses ela era assim. Ficava calada, sorria pros clientes. Aí até isso, tudo na vida tem os 2 lados. Sim. Isso por um lado, tinha gente que poderia olhar assim e falar assim, pô, o pessoal é esforçado, correria. Mas por outro lado, é falta de profissionalismo. Verdade. Você olha assim e fala, pô, velho, a pessoa tá trabalhando e tá trazendo a criança junto. Irmão, era o nosso contexto, era o que tinha pra fazer ali, e naquele momento eu ia fazer o quê? Eu não tinha o que fazer. Exatamente. Então, até ela começar a gritar, querer andar e tal, a gente ainda levava ela para as visitas. Mas chegou um ponto que ficou insustentável. A minha filha mais nova, ela entrou pra escola com 11 meses de idade. Ela tava começando a andar ainda, por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Era eu e minha esposa. Então, o que é que a gente tinha de ponto positivo aí nesse caso, né? De oportunidade. Era eu e ela. A gente poderia eu não digo se dividir, mas se multiplicar. Ao invés de estar os 2 num lugar só, a gente poderia estar um em cada lugar, ou os 2 no mesmo lugar atendendo um casal, porque geralmente a gente atende mais casal. É uma decisão que depende das 2 partes. Exato. E se é um casal atendendo um casal, o atendimento é diferente, porque o homem se comunica melhor com o homem, a mulher melhor com a mulher, porque é meio assim. Imagine, chega você e sua esposa, aí tá eu o tempo todo só falando assim, ô fulana, olha isso aqui. O cara ciumento assim, meu já. Qual foi desse cara aí? A mesma coisa a mulher. Então, aí, às vezes um detalhe, às vezes uma fala errada, às vezes uma falta de espaço que você deu pro cliente, é uma coisa que coloca tudo a perder. E uma percepção, né? Que a mulher ela é mais sensitiva, então ela vai sentir coisas que a gente não acaba não sentindo, né? É aquele tucão que a mulher dá de baixa mesa e tal, e a gente acaba percebendo. Eu tava falando isso com minha esposa. Velho, ela é muito de tipo assim, falar com entusiasmo do lugar, e é bom, e tal, e não sei o quê. Eu já sou mais aqui porque eu atendo mais o investidor, e meu investidor é zero emoção, é só razão. Exatamente. Tanto é que quase todo dia eu tô em atendimento lá no Alphaville, no Diabrantes, no 3. Eu devo ter apresentado o clube do Alphaville 2 vezes, no máximo. E eu tô lá praticamente todo dia. Porque é o tipo do cliente que, ok, eu quero ver a casa,
olhou, você faz aquela leitura do cliente, tem cliente que já entende do negócio, se você vê que o cara tá interessado, tá engajado, faz sentido apresentar, tem coisas, eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma captação. Vamos supor que você quer vender a sua casa no Alphaville. Amém? Amém. Você quer vender sua casa no Alphaville para ir para outra melhor. Você quer mais água? Eu aceito. Eu gostei dessa ideia aí. Casa no Alphaville, eu vou vender a minha. Valeu. Tô gostando dessa ideia. Você quer vender sua casa no Alphaville. Deixa ele pegar aí, né? Tá. Tem corte essa parte? Ou vai assim ao vivo? Deixa ao vivo mesmo e como ao vivo. acontece hoje. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Né? Você quer vender sua casa no Alphaville. Sabe o que eu vou te perguntar? Yuri, quais são as coisas no seu imóvel que estão além do que os olhos enxergam? Por exemplo, às vezes a casa tem um tanque de água subterrâneo que é um tanque grande. A casa tem um nível de automação. Qual é a quantidade de geração da energia solar? São coisas que meus olhos não estão vendo. Meus olhos veem. Quantos quartos tem? Meus olhos veem que tem um móvel planejado em cada... Isso daí, minha filha de 7 anos apresentando imóvel, ela sabe falar tudo isso. Mas eu preciso entender do cliente o que está além da concepção. Fora que a minha visão... Aí, por exemplo, eu não disse que tudo se conecta? Quando eu morava em Cajazeiras e estudava no comércio, eu fazia curso técnico de edificações. Eu já trabalhei em obra, então eu tenho identificação em trabalhar com lote e casa por esse motivo. Minha esposa não. Minha esposa não entende de obra, então ela não consegue olhar para um terreno e enxergar uma casa pronta. Eu vejo um terreno plano, um terreno aclive, um terreno declive. Eu sei que você vai ter que passar uma máquina, fazer um muro de contenção, fazer um muro de arrimo, que se for declive vai ter... Enfim, eu consigo olhar, ver o esqueleto da casa e imaginar a casa toda pronta, porque eu já trabalhei com aquilo anteriormente. Então, tipo, quando a gente para observar, vai ser uma sequência de habilidades que a gente foi adquirindo e construindo ao longo do tempo que vão fazer com que a gente chegue naquele determinado resultado. Aí a ideia da análise SWOT é justamente essa, que a pessoa, quando ela vai transicionar para alguma coisa, ela nem pode ter uma expectativa exagerada, mas também ela não pode ser pessimista, porque senão ela já começa amaldiçoando ela mesma, o negócio já começa errado, mas você precisa ser honesto com você mesmo, de tipo assim, ó, eu não sei me comunicar, eu fico nervoso na frente do cliente, eu não tô me sentindo bem com a minha apresentação pessoal. Então, é ser honesto consigo para ir melhorando nesses quesitos. Se você não saber olhar para dentro, isso aqui é fundamental que a Auro tá falando, né? Porque se você não souber olhar para dentro, eu chamo isso de autoconhecimento, né? E entender as suas debilidades, você nunca muda, você nunca melhora, nunca evolui, não dá aquele próximo passo que você tem que dar. Eu gosto de comentar justamente sobre isso, né? Tem pessoas que têm um medo absurdo. E até uma pergunta para ver se você concorda com essa afirmação. Tony Robbins ele diz o seguinte, que existem 2 formas de você mudar. Alguns dizem que a mudança é a longo prazo. Outros dizem que a mudança, como Tony Robbins, é rápida, é instantânea. Sim. A diferença de uma para o outro é apenas o orgulho. Porque tem pessoas que dizem assim, você mesmo falou aqui na construção, né? Você falou na construção assim, poxa, parafraseando, eu, de repente, sabia que precisava fazer a mudança, mas ainda não tinha feito a mudança. Precisava fazer, no caso, determinadas coisas, mas eu não queria fazer aquilo ali. Fechar a loja, lembrei agora. Sim. Fechar a loja, pô, eu sabia que precisava. Tinha um pouco de ego, de orgulho, que você olha assim e fala, pô, vou admitir que eu perdi. Exato. Que eu tomei prejuízo, né? É ruim pro ego. E todos nós temos ego e orgulho, né? Eu costumo dizer o seguinte... Nosso exercício é a gente diminuir esse botão do orgulho. Você trouxe um ponto aí... Não tem como zerar, mas ele precisa ser diminuído. E Tony Robbins, ele foca nisso. Ele fala assim, qual é a diferença de você mudar rápido e mudar? É somente o orgulho. Se você diminuir o orgulho, velho, vamos mudar agora, vamos mudar. Bom. É a decisão de você mudar agora, de mudar daqui a um ano, é a mesma decisão de mudança. Só que aí você, de repente, perde o time. Você concorda que muita gente hoje tem perdido essas oportunidades de fazer determinadas transições justamente por causa dessa questão do orgulho? O tempo todo, velho. O tempo todo. Porque assim, ó, quando eu acho que a transição... Quer dizer, na verdade não, velho. Eu ia dizer que eu acho que a transição do mercado digital para o mercado imobiliário, eu fui muito julgado. Mas da mesma forma eu fui na transição do açaí do monstro para o mercado digital. Então, tipo assim, no final das contas, as pessoas, elas sempre vão te julgar, independente do que você estiver fazendo. Tá dando certo, tá te julgando, tá dando errado, estão te julgando. As pessoas, elas sempre vão achar um motivo para poder procurar defeito, para falar mal. Meu amigo, me desculpe a palavra, mas enquanto você não tocar o foda-se pra isso tudo, pra opinião dos outros, você vai continuar estacionado. Aí me diga, eu
vou ficar estacionado na minha vida por causa de uma opinião de uma outra pessoa que na maioria das vezes não é relevante de fato pra minha vida, que às vezes eu acho que é, mas não é. E, inclusive, um ponto aí que você trouxe do orgulho, do ego e tal. Velho, eu tive uma experiência quando eu transicionei do mercado digital pro mercado imobiliário, que foi o seguinte: eu arquivei todas as publicações do meu Instagram. Tudo. Aí coloquei assim, em reconstrução, alguma coisa assim. Você sabe quantas pessoas me mandaram mensagem pra saber se eu tava vivo, se eu tava morto, o que aconteceu? Ninguém. No final das contas, a gente é completamente insignificante para as pessoas. Todo mundo que se acha, tem a síndrome do protagonista, que se acha importante demais. No final das contas, a gente não tem relevância. A gente tem relevância, sabe para quem? Para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para nossas esposas, obviamente, e para Deus. Porque para o resto, ninguém tá absolutamente nem aí. Ninguém te deve nada. Tudo que você tem ou deixa de ter é por culpa única e exclusivamente sua. Você pode culpar Deus, a sociedade, o político, o governo. Você pode culpar quem você quiser. No final das contas, o fato de você apontar o dedo e culpar alguém não vai mudar nada na realidade de ninguém. Então acabou. Então a partir do momento que você bate no peito e você entende que você tem que assumir a responsabilidade e o protagonismo da sua vida, esqueça. Aí tipo assim, ó, eu hoje, por exemplo, você me vê no Instagram, mercado imobiliário, só que eu desenvolvo outras coisas. Sim. Eu faço outras coisas. Só que o mercado imobiliário, por exemplo, é uma coisa que eu não saio nunca mais. Sabe por quê? Daqui uns dias vai chegar um ponto, vamos supor que um dos meus outros negócios me traga muito dinheiro em nome de Jesus. Amém. Pra me levar pra ser seu vizinho no Alphaville. Amém. Recebo. Amém também. Amém. Um dos meus negócios me trouxe muita grana, fui morar no Alphaville. Tive condições, olhei, faz sentido, tá no momento, tá no time, já tenho patrimônio, já tenho renda passiva. E esses conceitos são importantes da gente entender, porque só patrimônio também não resolve. Isso. Vou te dar um exemplo. Você tem, sei lá, 5 terrenos. Irmão, terreno, ele valoriza com o tempo. Mas é uma coisa que, naquele momento ali, ele não tá te dando retorno. Ele tá te extraindo um custo, inclusive. Que se for dentro de um condomínio fechado, você tá pagando condomínio e IPTU. Isso. Então, a gente precisa ter patrimônio, precisa ter renda passiva. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, eu já estou estruturado, eu vou morar no Alphaville. O fato de eu estar lá dentro vai me trazer mais oportunidades imobiliárias. Como eu falei, porque os meus vizinhos ali, o pessoal ao meu redor, vai ser a minha intimidade, o meu convívio. E isso vai gerar cada vez mais oportunidade. Então, assim, eu sou o cara que eu assumi pra mim mesmo a minha identidade, que é de quê? Irmão, eu sou desenrolado. Então, tipo assim, não existe uma profissão que vá me definir. Por quê? A partir do momento que você aprende a jogar com dinheiro, você aprende a comprar e vender, você aprende a empreender, você adquire certas habilidades, você vê que no final das contas muda o quê? Qual é a diferença prática, real, no final das contas, de eu vender uma caneca, uma caneta, uma mesa, uma televisão ou um imóvel? É tudo a mesma coisa. A questão é público diferente, nível de consciência diferente, apresentação diferente, venda com uma complexidade diferente. E para cada coisa que você quiser vender, você vai ter que entender do produto, do público, do momento. Vai ser uma série de coisas. Igual eu falei, eu gravei um vídeo falando, comprar versus alugar na prática. Eu peguei um cara que não estava necessariamente consciente de que precisava comprar um imóvel e fiz com que ele criasse aquela consciência dentro dele. Então é por isso que no meu posicionamento no Instagram, por exemplo, eu produzo conteúdos de entretenimento, eu produzo conteúdo de react, eu vou produzir outros tipos de conteúdo que vão gerar ou entretenimento, ou vão trazer um nível de consciência, ou na pior das hipóteses vai fazer minha cara ficar aparecendo ali o tempo inteiro. Se posicionando. Me trazendo seguidor. O vídeo que eu te falei mesmo. Eu te falei que eu gravei um vídeo que tava viralizando, que era os luxos que eu não me permito ter sendo corretor de imóveis. Sim. Esse vídeo, eu vou abrir aqui agora pra eu te mostrar. É um vídeo que já me trouxe, só esse vídeo me trouxe mais de 1.000 seguidores. São seguidores que em sua maioria estão no Brasil inteiro, que são corretores. Ah, mas você vai vender imóvel para corretor? Não vou, mas daqui a pouco eu posso Um curso. criar um curso, uma mentoria, um desafio. Ó, esse vídeo bateu 67 mil visualizações, que para a média no meu Instagram tá acima da média. 1.600 compartilhamentos, 768 salvamentos. Aí, olha isso aqui que interessante, ó. Massa. Que é, cadê? Começaram a seguir 1.055. Rapaz. Ou seja, um vídeo me trouxe 1.000 seguidores. Aí eu gravei um outro vídeo que foi praia secreta escondida em Abrantes. Que é como entrar no condomínio Busca Vida e acessar a praia. Minha esposa me mandou essa daí. Aí, eu ganhei 1.500 seguidores com aquele vídeo. Então, tipo assim, ó,
Você vai produzindo conteúdo. Aí você faz um vídeo aqui, outro vídeo ali. Você vai começando a ficar conhecido. Tem um outro vídeo meu que o alcance dele tá começando a aumentar agora. O Instagram, às vezes, é meio Ninguém estranho, entende, né? Ninguém entende. Você postou o vídeo, o alcance tá ruim, e aí do nada ele começa a pegar mais tração. Esse vídeo aqui, ó. Os números do Alphaville e Litoral Norte 3 que quase ninguém fala. Velho, é só detalhe. Eu falo quantas quadras tem, quantos lotes tem, qual é o valor do lote, qual é o valor da casa, qual é o valor do condomínio, qual é o valor do IPTU. Eu trago um contexto ali. Eu trouxe algo além do óbvio. Mas que ninguém Eu só tinha trouxe mostrado. dados. Só que eu tô trazendo de uma forma diferente. Eu tô falando isso. Aí isso traz pra mim autoridade, demonstra que eu conheço do que eu tô vendendo. Aí sabe o que começa a acontecer? Eu começo a ganhar um monte de seguidor que mora no Alphaville. Porque o cara olha assim e fala, pô, conteúdo interessante. O cara tá aqui. Aí, até trazendo já pra um outro ponto de vista aqui de brand, de estratégia de produção de conteúdo, que, na minha opinião, hoje, produção de conteúdo é uma coisa que é essencial pra quem quer empreender em qualquer coisa que seja. Segura essa dica aqui, porque as pessoas, elas teimam muito ainda. Tem aquelas pessoas que elas são analfabetas digitais, né? Isso. São muito teimosas. Não, que eu não quero ser Não coach, quero me expor, não quero me expor. Sempre é a mesma. Na verdade, é um bloqueio que tá revelando ali que ela não quer tratar. Exato. É um bloqueio interno. A pessoa não quer. Eu carrego muito algo poderoso e eu não quero colocar para fora esse algo. É algum bloqueio que eu preciso resolver. Você que carrega alguma coisa, você pode pensar até assim, não, é pouco, seja no negócio, no empresariado, o que for, é pouco. Esse pouco pra você é muito pra muita gente. Vamos falar com clareza? Sim. Pobre não pode ser low profile. Exatamente. Acabou. Outro dia um amigo meu falou assim, eu não quero me expor no Instagram e tal, não sei o quê. Eu falei, irmão, se eu tivesse o patrimônio que você tem, se eu tivesse as rendas passivas que você tem, da quantidade de investimento que você tem, você acha que eu tava botando minha cara no Instagram? Um cara com patrimônio de múltiplos 8 dígitos, uma porrada de aluguel, de renda passiva, que tranquilamente daria... Se juntasse essa renda passiva dele, dava pra todo mundo aqui nessa sala viver bem. Tranquilo, sem trabalhar. O cara já tem lá o negócio dele construído. Você acha que eu ia estar botando a cara no Instagram? Eu ia olhar assim e falar, não, tô de boa. Então, no caso dele, é opcional. Mas por quê? Porque ele já, entre aspas, chegou lá pra maioria da sociedade. Pra ele, não. Porque ele tá no jogo, tá fazendo acontecer. E aí, vai eu, duro, falar assim, eu não gosto de me expor, eu não quero que as pessoas vejam minha vida porque vão me invejar. Meu irmão, você é duro. Deixa eu até olhar pra câmera. Véi, ninguém tem inveja de duro não, pô. Essa síndrome, esse protagonismo tá dentro da sua cabeça. É só você que acha que tá todo mundo conspirando a vida contra você. Mas não tá. Viu? É engraçado. Isso é muito engraçado. As pessoas, elas imaginam um monte de cenário. E eu sempre digo o seguinte, tem pessoas que têm medo, Aldo, de transicionar, por exemplo, com algo pouco que ela tem. Vamos lá. Uma pessoa que tem hoje um salário mínimo. Aí tem pessoas que você vai entender. Eu ainda falava ontem com um gerente lá da empresa, eu falava assim, olha só, você tem, de repente, um salário mínimo, você fez a transição, vai empreender. Com todo respeito a quem ganha, né, um salário digno, um salário mínimo. Mas você vai empreender. Se você perder, você perdeu o quê? Nada, velho. Você não perdeu nada, você perdeu um salário. Se você tirar 4 horas por dia pra vender água na rua, esse salário você já ganha. Exatamente. Eu sinto muito em falar isso, mas é a realidade. É a realidade. A gente conversava isso ontem no carro ainda. Falava, hoje, por exemplo, tem um estudo que o cara fez que a mulher consegue vender R$240 de água na sinaleira por dia. É mais do que... Então, assim, esse medo, tira esse medo da cabeça, né, de quem tem realmente esse desejo de empreender. O medo, ele é uma falsa perspectiva, né? É você dar voz a um fato que não existe. Você tá dando voz a uma suposição. No final das contas, você trazer a realidade dos fatos. Igual eu falei, assume sua insignificância, olha assim e fala, rapaz, eu não tenho porra nenhuma, eu não sou nada. Pra quem é mais fácil ainda, pra quem é novo, mora com os pais, você tá doido? Tem tudo de uma maneira muito fácil pra fazer hoje. Sendo pai de família, com 2 crianças, custo de vida fixo alto já, porque hoje viver o básico já é caro. Plano de saúde, escola, locomoção, moradia, comida. Hoje em dia,
Antigamente, quando eu tinha, sei lá, 18, 20 anos de idade, você pensava assim, fulano ganha 10 mil por mês, 20 mil por mês, era coisa de rico. Hoje em dia é só fazer as contas. A escola das minhas filhas é 1.000 e poucos reais cada um, eu tenho 2. Aí o plano de saúde eu não sei quanto é, deve ser 2.000 e poucos reais, que é minha esposa que paga. Aí tem custo de moradia, de comida, disso, daquilo. Aí criança tá no inglês. Meu amigo, Não fecha a conta. a conta não vai fechar. Aí tipo assim, toda vez que eu tô estressado, sei lá, um negócio caiu, uma coisa deu errado, me passaram a perna, que isso aí acontece o tempo inteiro. Acontece. Eu paro assim e penso assim, velho, onde é que eu vou arranjar um emprego pra ganhar o que eu ganho? Eu não tenho como não, irmão. Se eu fosse um CFO, um executivo, com uma formação, com experiência no mercado corporativo, talvez eu pudesse ir atrás de algo pra me pagar ali o que eu enxergo como razoável. Mas eu não tenho. Esse meu timing também já passou. Não tenho como mais parar pra fazer uma faculdade. E, meu irmão, o meu negócio é o desenrolo. Eu já sei fazer minha parada. Eu sei que vai ter fase que vai ser difícil. Vai ter fase que vai apertar. Vai ter fase que possa ser que você fique até negativo no banco, se for o caso. Mas eu vou fazer o quê? Tipo assim, eu não tenho outra opção. Eu vou fazer o quê? Aí eu vou arranjar um emprego pra tirar minhas filhas da escola particular e botar na escola pública. Pô, nada contra quem só tem condições disso. Mas, velho, sinceramente, eu não consigo me acostumar. Não consigo e não tento e não quero e não vou me acostumar com esse tipo de situação. Porque você olha assim e fala, velho, quantas pessoas você conhece que saiu do mesmo lugar que você, faz as mesmas coisas que você. Você olha assim e fala, velho, o cara chegou lá. O que aquele cara tem de neurônio a mais dentro do cérebro que eu não tenho? Não tem. Não tem. É alguém que se expôs mais ao risco. É alguém que muitas vezes conseguiu engolir mais sapo que você, teve mais habilidade, trabalhou mais. Velho, tem um amigo meu que eu, assim, na intimidade e tal, um amigo meu que é advogado. Eu falo pra ele toda vez, eu falo, velho, eu gosto de andar com você, porque quando eu tô com você, eu me sinto um vagabundo. Eu olho assim, eu falo, eu não trabalho não. Irmão, o cara anda de Porsche, mas o cara trabalha um dia inteiro. É um pau retado, que tem gente que vai dizer assim, eu quero ter a minha liberdade. É uma escolha sua. Eu quero trabalhar pouco pra ter qualidade de vida. É uma escolha sua. O cara tá ali com 30 e poucos anos ainda, no auge da vitalidade. Meu irmão, o cara olha assim e fala, eu tô vivendo uma fase boa. Por quê? Não é todo negócio que é pra vida toda. A maioria dos negócios, na verdade, não é pra vida toda. Quando você olha em Salvador, por exemplo, você vai olhar a parte gastronômica. Restaurante. Sempre existiu e sempre vai existir. Velho, qual é o restaurante que se perpetua o tempo todo aberto, o tempo todo dando certo? Pra quem gosta de festa mesmo, barzinho, casa de show. Hoje em dia eu não entendo mais disso, que eu abandonei o mundo do mundo, da cachaça. Mas antigamente, às vezes eu passo assim no local e eu vejo lugares que eu ia, que eu frequentava. Já mudou. O tempo todo muda, porque um negócio ele não vai ser pra sempre, ele não vai se perpetuar. E, inclusive, é nesse ponto que a gente tem que ter o time. Tem que saber a hora de parar, a hora de perder, a hora de mudar, a hora de pivotar o negócio. E quando você entende a lógica das coisas, da venda, do empresariado, começa a ficar mais fácil. Você começa, tipo assim, você olha assim e fala, hoje eu tenho 10 mil de boleto pra pagar e não tenho R$1, vou fazer o quê? Tem o que fazer? Tem, então vai fazer, vai tentar. Não tem o que fazer? Rapaz. Tá resolvido. Tem que aprender a dormir no barulho. Se o cara não souber dormir no barulho, o cara tá ganhado, irmão. Tem um amigo meu que ele fala algo muito interessante. Coloque no papel hoje todos os benefícios. E aí serve de recado também para quem já é empresário. Ou até de repente quem é. Nem todo mundo vai ser empresário. Tem pessoas que vai ser CLT e pode crescer. Bem. Tá tudo certo. Não dá para ser também todo mundo, né? Empresário. Coloca no papel, na folha em branco. Coloca de um lado ali tudo que você naturalmente tem de bom naquilo que você faz, você gosta. É dinheiro, é tempo, é férias, é pagar as coisas para os meus filhos, botou tudo ali. Agora vira a folha e escreve tudo aquilo que você, por exemplo, não gosta. Liberdade de tempo que eu não tenho, chatice dos clientes, pressão, um dia vende, no outro não vende. Muito bom isso. Anotou, pronto. Agora fala o seguinte, amassa ele todo, joga fora. Jogou fora? Jogou. Seguinte, e agora? Não, joguei fora aqui o papel, tá. Você vai conseguir viver sem as duas coisas? Porque não tem como dissociar. Ou você vai viver uma coisa com ônus, ou você não vai viver. Então você escolhe. O que você quer a partir de agora? Para mim, essa metáfora, esse exercício que ele fez, é sensacional. Não tem como você viver só com as coisas boas. Por mais que você faça aquilo que você gosta,
Vai ter desafios ali, onerosos, vai ter dificuldades, vai ter coisas que você não quer fazer, pô. Mas o cara, hoje em dia, já é o meu relógio biológico, ele já funciona para acordar cedo. Aí você vai dizer que o cara, eu amo acordar cedo todo dia? Não amo acordar cedo todo dia. Eu já acordo num relógio biológico automático. Então, assim, mas se eu pudesse, eu não ia acordar um pouquinho mais tarde, acordar descansado, né? Liberar todas as manhãs, no caso, só para eu ficar em casa produzindo. Eu tenho um projeto pro futuro, Aldo. Qual é? Massa. De manhã, não fazer nada, só trabalhar de tarde. De manhã, tomar um café em casa com os meninos. Eu tenho 2 também, né? Lá em casa, um de 4 e um de 7. Tomar um café, ficar com a família, for fazer atividade física, voltar. Dá uma corridinha no Alphaville. Dá uma corridinha no Alphaville, tô pegando essa frequência. É isso aí. E aí depois, de tarde, eu vou fazer algo. Beleza, mas isso aqui é o mundo dos sonhos. Não é um mundo real. O mundo real de hoje tem que sair, tem que trabalhar, tem que responder. Quando a gente terminar daqui a pouco o podcast aqui, tem pessoas para responder aqui. Esse é o mundo real. As pessoas, elas vivem muitas vezes essa distorção da realidade, eu chamo de paralaxe cognitiva. É uma distorção da realidade, é um mundo paralelo. Você falou de fatos e falou da questão das crenças. A crença versus o fato. Eu chamo isso, é a mesma proporção, só que com 2 nomes diferentes. Sim. A realidade objetiva, que é a descrição dos fatos, e a realidade subjetiva, que as pessoas criam na cabeça. Perfeito. Imaginam na cabeça como são as coisas, mas assim, o mundo é diferente. Então, o recado dado, acho que para as pessoas que estão ouvindo hoje é, meu amigo, se tá bom em umas coisas, vai ter coisas que vai estar ruim. Não existe. Tem pessoas que, por exemplo, olham dentro da empresa, né, e reclamam de coisas da empresa que está hoje. Você vai mudar para outra empresa, de repente esse problema que você está reclamando aqui não vai ter, mas vai ter outros problemas. Às vezes o problema é você. Meu pastor lá... Onde for, o problema vai estar junto. O meu pastor lá diz o seguinte, ele diz assim, se você encontrar uma igreja perfeita, no momento que você chegar lá, ela deixa de ser perfeita. É isso aí. Não existe. Né? Não tem essa ideia. E para caminhar aqui para a parte final, que a gente está conversando aqui, o tempo ele já foi, né? A produção não sinalizou aqui, mas o tempo eu falei para avisar, né? Eles não avisaram porque não quiseram. Verdade. E Aldo, finalizando essa parte, o que é que você, principalmente fim de ciclos, né? Você fez algumas transições, a gente falou aqui de açaí, tráfego, hoje o mercado imobiliário e algumas outras coisas. Na sua experiência de tudo que você viveu, o que é que você identifica assim, momento chave, uma dica importante para as pessoas entenderem quando chegou um final de ciclo? O que eu vejo muito hoje ainda é as pessoas insistirem, que a gente já conversou aqui, né? Com orgulho, com ego, acreditando que vai virar ainda as coisas, e além de perder o time, ela também fica muito prejudicada ali com um negócio que não está rendendo. Com toda a sua experiência, tanto negativas quanto positivas, as aprendizados, o que é que você acha que é um momento crucial para as pessoas entenderem? Tem muita gente hoje que está assim, pô, será que já chegou o fim para mim desse ciclo agora? O que é que você poderia dizer para essas pessoas? Isso é muito fácil, todo mundo já sabe quando chegou o final do ciclo. O problema é só ela admitir para ela mesma. Isso aí é fácil. Você olha assim, você fala assim, velho, já deu. Você olha, irmão, eu no mercado digital, na minha trajetória, eu olhava assim, velho, eu vi muita gente sair do zero e ficar multimilionário, e Porsche, não sei, de mercado digital e Porsche né, é de lei. Só que qual que é o problema? Ou a solução? Eu conhecia muito bastidor, muito contexto, sabia de muita coisa que não tá diante das câmeras, né? Eu sabia de muita coisa que tava por trás das câmeras. E o que é que eu sabia? Que 85%, 90% do pessoal fazia coisas de procedência duvidosas. O mercado digital é uma coisa que molda muito o caráter da pessoa, porque você vai, cria um produto ali e bota pra vender, ninguém sabe que foi você. É você e sua consciência. E muita gente fazia muito dinheiro com um produto de procedência duvidosa, para não dizer dando golpe, enganando, vendendo merda, vendendo coisa que tem uma promessa que vai resolver uma coisa e não resolve. E eu sabia de muito bastidor disso. E na época que eu fiz essa transição, era o hype do Tigrinho. Casa de aposta e tal. Aí eu olhava assim, velho, eu num esforço retado para ensinar a galera a ser gestor de tráfego, eu tinha minha agência, um negócio tranquilo e tal, e eu já vinha naquele modelo de negócio já há um tempo, tinha meu escritório, tinha quase 10 pessoas trabalhando no meu escritório e tal. Eu olhava assim, eu falava, velho, eu acho que foi esse ponto de inflexão seu aí, porque quando tá tudo dando errado, é fácil você chegar e falar assim, eu não quero mais. E irmão, já tá tudo dando errado, o contexto é todo desfavorável, tá devendo até as calças, é fácil. Quando eu fiz a transição do mercado digital pro mercado imobiliário, minhas coisas não estavam dando errado.
E eu acho que esse foi um ponto que talvez tenha trazido mais impacto para quem me acompanhava, para quem estava ao meu redor, porque meu negócio ia bem, sabe? E aí é que tá o ponto. E nessa fase, como é que você faz para chegar a essa conclusão? Aí um dia chegou eu, meu sócio, no escritório, a gente pegou um quadro, começou a rabiscar. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, pode pensar alto, sem limite. O que é que você tem assim de objetivo financeiro para sua vida? É X. Aí ele anotou lá, X. Aí eu fui lá e anotei Y. Falei, beleza, então isso aqui é o que a gente quer ganhar, ok? X mais Y vai dar Z, que é quanto a gente quer ganhar. E pra gente ganhar isso, a nossa empresa tem que ter de lucro no mínimo o dobro disso. Pra metade a gente se pagar, a outra metade a gente ter caixa pra reinvestir. Porque o meu modelo de negócio mesmo, de fato, que era a agência, é muito complexo. Não escala, a agência não escala, a agência expande. São duas coisas completamente diferentes. Era um negócio que não era escalável, eu já entendia isso. E eu já tinha tentado todas as outras formas que você imaginar que eu já tinha feito. Assim, eu olhava assim e falava, velho, cheguei pra ele e falei, ó, a gente tá com uma expectativa desregulada. Esse negócio não vai levar a gente pra onde a gente quer. É bom, é. E irmão, tinha um prolabore que, pô, era um salário de um médico. Era bom. Só que o bom, às vezes, é inimigo do ótimo. E isso não é fácil, porque eu olhei pra aquilo assim e falei, é bom, tá massa, ok. Mas ainda tá, velho, tá um gap de distância ainda de onde eu quero chegar. Então eu olhei pra aquilo e falei assim, ó, velho, eu não quero mais. Ah, porque as pessoas te conhecem como gestor de tráfego, conhecido, não sei o quê. Não tô nem aí. Ah, porque as pessoas vão achar que você quebrou. Não tô nem aí, foi o que aconteceu. Um chegava pra outro em um lugar e era piadinha. Foi gente me tirando de grupo de network. E o cara tinha acabado de me chamar pra um grupo lá. Não, a gente vai fazer assim, é tipo um mastermind aqui, não sei o quê. O cara me removeu, não falou nada. Tá bom, tá de boa. Tô aqui fazendo meu negócio. Tô fazendo. Aí, é aquela coisa. Tudo parece ridículo até começar a dar certo. Quando tá dando errado, ah, você é maluco. Quando dá certo, ah, você é um gênio. Né? É clichêzão isso daí. Mas é a mais pura realidade. Então, tipo assim, você sair de algo no auge, por exemplo, irmão, imagina o seguinte, ó que cenário maravilhoso. Esse ano o Neymar fica bom, é convocado pra Copa, aí Neymar vai lá e ganha. Irmão, ganhou uma Copa, acabou, é aposentadoria, é viver de marketing, dos rendimentos dele, e acabou, porque Neymar vai querer pra depois se arriscar e ir pra uma outra Copa? Não tem lógica, é melhor o cara parar no auge. Então eu olhei pra aquilo ali e falei, ó, velho, eu já não tô mais animado, não pelo negócio em si. O negócio era bom, só que era um negócio que tinha uma complexidade tão grande que eu não conseguia desenvolver aquele negócio e o outro negócio. Porque essa é uma dica também. Velho, você não precisa transicionar de uma vez. Começa aos poucos. Perfeito. Vai fazendo devagarzinho, vai dedicando mais horas. Você vai abrir mão de sono, de tempo com a família, de tempo de lazer, de descanso. Velho, não sei como é. Meus amigos, às vezes, chegam assim, a gente tem essa conversa mais clichê de chegar e aí, como é que estão as coisas? Como é que tá o quê, irmão? A minha vida é o quê? É trabalhar, é treinar, é estar com a minha família e acabou. Como é que tá o quê? Eu não tenho tempo pra nada além disso, sabe? Então, tipo assim, eu tô pensando aqui na minha qualidade de vida. Sinceramente, Aldo, eu não tô nem tão cedo. Eu tenho meus objetivos em relação a que hoje meus objetivos mudaram, como eu te falei. Eu comecei a ver meus clientes, investidores, o cliente que tem de fato uma vida de alto padrão, eu comecei a enxergar que a lógica deles é diferente. Então, não é quanto eu tenho de renda oriunda do suor do meu trabalho. Isso daí, no final das contas, não importa. É quanto eu tenho de renda passiva que vem do meu investimento, do meu patrimônio. São duas coisas que são completamente diferentes. Então, tipo assim, você pode ser muito bem alguém, que eu já vi muito isso acontecer, alguém que ganha 100, 150, 200 mil por mês e daqui a um ano tá completamente quebrado. Acontece demais porque o céu é o limite quando o assunto é gastar dinheiro. Meu irmão, você vai em São Paulo, você vai naquele shopping Cidade Jardins, você fica maluco, porque você olha assim e fala, velho, eu sou muito duro, eu sou muito pobre. Por quê, irmão? É relógio lá na vitrine de R$1 milhão. Você vai numa loja, tipo na Gucci, na Louis Vuitton, você já teve a experiência de ir numa loja dessas? Já. Você chega assim, um tênis normal, um tênis que você vai usar daqui a um ano tá acabado, é 5 conto. E eu vejo gente, às vezes, que é desse meio, o cara usa um tênis da Gucci pra ir pra academia. Exatamente. Que daqui a um ano o tênis tá acabado. Tem gente que gosta de expor e mostrar, mas tem gente que aquilo ali é a realidade dele. O cara tem tanto dinheiro já, que ele já tá numa situação
de se dar a esse tipo de luxo. Então, tipo assim, os meus objetivos hoje não é tipo assim, porque eu preciso ganhar X por mês com a corretagem. Não, eu preciso ganhar o meu dinheiro da corretagem para poder investir o meu dinheiro, que isso vai construir patrimônio e esse patrimônio vai me gerar renda. E eu tenho meta de renda passiva. Então, e não necessariamente uma meta de faturamento. Óbvio que o faturamento é o primeiro passo. Então, uma coisa meio que acaba puxando a outra. Só que para você construir patrimônio e esse patrimônio gerar renda, isso também te dá trabalho. E aí é que tá o ponto, né? Que eu tenho um investimento. Você investe em um imóvel, você aluga esse imóvel. Locação mensal que a pessoa te paga todo mês. A rentabilidade é menor, mas te traz um trabalho a menos. Você tem um estúdio que você coloca no Airbnb, a sua rentabilidade já é muito maior, mas o trabalho também é maior. Tem limpeza diária, é tipo um hotel. Sim. Você tem que ter a parte da limpeza, trocar roupa de cama, lavar a louça, deixar tudo organizado, higienizado. Então, você tem mais rentabilidade, você tem mais trabalho. Aí, por exemplo, eu tenho aluguel de carro também. Eu tenho carro alugado, que o pessoal roda aplicativo. Já é um outro trabalho. Exatamente. Eu tenho um motorista bom, graças a Deus, mas tem muito motorista que é escroto, que destrói o carro, que quebra, que não paga, que fica devendo. Então tem um outro nível de trabalho. Então eu dei 3 exemplos de rentabilidade aqui. Um aluguel de carro, por exemplo, a rentabilidade, percentualmente falando, é boa. É boa. Só que você está suscetível a um risco. Exatamente. Te dá um trabalho maior. Então a vida é justamente a gente saber equalizar essas questões para que esses investimentos que a gente faz tragam renda e que isso seja a nossa tranquilidade, porque aí vai virando uma bola de neve positiva, né? Você trouxe um insight poderoso nesse momento de transição, porque é o seguinte, tem vezes que a gente está mirando em algo e a gente não vai conseguir fazer essa transição logo de imediato para aquilo que a gente está mirando ali. Isso. A gente vai precisar, no meio do caminho, fazer um movimento de transição para depois, talvez, até de repente fazer um outro movimento. Isso acontece muito com pessoas. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na indústria farmacêutica por 10 anos, representante farmacêutico, né? Visitando médicos e tal. O meu movimento também foi um movimento muito desafiador. Por quê? Porque eu estava muito bem. Naquela época, a gente está falando hoje, Aldo, há mais de 15 anos atrás. Comecei, mas o que eu migrei foi há 5 anos. Aí, tá entregando, né? Entregando. Tá, 34, não tenho besteira pra falar não, 34. Há 5 anos atrás, 6 anos vai completar agora, eu pedi para ser desligado. Naquela época, eu tava puxando ali 14, 15 mil. Naquela época, era um valor muito bom. Uhum. Então, você transicionar no momento bom, você tem que ter muita clareza e ter um projeto, um método para aquilo. Porque assim, você vai ter, você tem um custo de vida de 10 mil, você vai pedir desligamento e amanhã você vai ter o custo de vida de 10 mil de novo. Não sai aquele custo de vida. E se você for esperar você ter 100 mil guardado, provavelmente você não vai ter. Exatamente. Nunca. Aí você vai ficar para sempre ali naquela algema de ouro, né? Exatamente. É bom, mas você tá algemado, você não vai mais para lugar nenhum e é aquilo ali e pronto. Eu começava, desde lá, quando eu pedi um movimento de transição, né? Esperei um tempo, abri, eu comentei aqui sobre a distribuidora, né? Abri não, a gente comprou a distribuidora, quando viu 2 meses, rapaz, não tem condições de a gente trabalhar paralelo. Sim. Tem que mergulhar, porque é grande demais, é muitos produtos. Fiz o primeiro processo. Só que na distribuidora, minha ideia não vou ficar com a distribuidora a vida inteira e fazer ela escalar. Ela escalou para 9 unidades. E ainda pode escalar muito. Mas assim, não é. Aqui eu tive a clareza. Aqui é um momento onde eu vou, por exemplo, ter estabilidade, entre aspas, financeira, para eu ter liberdade, tempo, para começar a desenvolver um desses projetos que justamente é aquilo que eu imagino para o futuro de ordem geral. Né? Falar, despertar a consciência das pessoas. Por que eu estou dando só esse exemplo? Tem muitas pessoas que, de novo, vai esperar aquele cenário perfeito. Não, estou aqui ganhando de repente 5 mil. E aí eu vou abrir um negócio, mas vou esperar um ano, estar com dinheiro na conta, ou algum sócio chegar e bancar tudo. Esse momento talvez nunca vai chegar para algumas pessoas. Eu me lembro de um exemplo, para fechar, eu me lembro de um exemplo de um amigo. Isso aqui é um exemplo raríssimo. Ele saiu da empresa onde estava. Saiu não, perdão. Ele começou a procurar. Ele viajou, é importante, eu gosto muito de falar da importância das viagens. Ele viajou, acessou uma franquia de um produto lá, ou de uma empresa lá, veio para Salvador. Eu posso citar a Cross Sonhos quando chegou aqui. Tá, até hoje no Shopping Paralelo, se não me falha a memória. Sim. E aí ele queria implantar aqui. Só que sem recurso, sem nada, né? Aí começou a pesquisar em shopping.
Ele pesquisou, foi no Shopping Paralela, pesquisou e outros shoppings. Tá bom, veio o pessoal, acho que não sei se era Paraná, Curitiba, não sei de onde era. Veio pra cá e começou a pesquisar sem conhecer ele. Você queria colocar o que aqui? Ah, Crossson. Oxi, teve alguém aqui, já procurou já isso. Passou contato. Resumindo, tirou ele de lá, na época, quanto é que você ganha? Ganha X, tal. Venha, tome isso e mais 5% de sociedade, perere. O cara começou hoje, já é um grande empresário, tem Casola hoje, que veio depois, né? Uma outro empreendimento dele. Sou cliente dos dois aí. Você é cliente? Eu também. Principalmente do Casola. Massa, também. Aí, então, subiu ele na vida. Mas assim, não vai ser esses cenários perfeitos para todo mundo. Totalmente atípico. Né? Aldo, mensagem final para as pessoas que de repente tá aqui agora, ficou até o final, ouviam, e aí gostou muito do que você trouxe aqui de conversa, de papo, de entrega. E o que é que você poderia deixar de uma mensagem para aquelas pessoas que vão ver, de alguma maneira, né? Sua essência realmente. Qual o conselho final que você daria para as pessoas? Com massagem ou sem massagem? Sem massagem, por favor. Tem que ser sem massagem. Rasgada. Eu vou ter que falar até olhando para a câmera então, né? Ó, a mensagem final então é o seguinte. Você é importante só para Deus, para a sociedade você é insignificante, pobre não pode ser low profile, bota a cara, faz acontecer, sabe por quê? O tempo tá passando. Eu lembro que outro dia eu era criança. Eu lembro que outro dia era o meu primeiro dia de aula. Hoje é o primeiro dia de aula da minha primeira filha, depois da minha segunda filha. Aí você olha e fala assim, velho, você se olha no espelho, você começa a ver cabelo branco, você começa a ver sinal de ruga, você já ficou gordo, já ficou magro, já ficou rico, já ficou pobre, já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro, já quebrou um negócio. Aí você olha pra sua vida e fala assim, velho, será que eu tô indo pro caminho certo? E uma coisa eu tenho certeza, se eu tivesse com medo, estacionado, estagnado, eu tenho certeza que eu não estaria no caminho certo. Mas da forma como eu conduzo a minha vida, assumindo riscos da forma como eu assumo, e primeiramente eu agradeço a Deus por isso, né, por me dar saúde, vitalidade, sabedoria. Eu oro falando isso, né, eu tenho até um bordão que eu aprendi com um amigo que eu falo no Instagram lá, que é, começou o melhor dia das nossas vidas. Você sabe como é que eu começo a minha oração todos os dias? Eu falo, Pai, começou o melhor dia da minha vida. Por quê? Ontem já passou. E o amanhã ele não pode ser acessado. O amanhã é construído hoje. Perfeito. Em tua presença. E eu começo as minhas orações todos os dias dessa forma. Então, é a gente se desapegar do ego, assumir a nossa insignificância de fato, ter essa clareza de qualidades, defeitos, coisas que a gente precisa melhorar, assumir isso pra gente mesmo, a gente precisa ser honesto pra desenvolver as habilidades que a gente precisa desenvolver e cair pra dentro, meu amigo, porque a vida é uma só, o tempo passa rápido, a gente tá envelhecendo, hoje com as redes sociais, inclusive, você olha assim e vê quanto tempo a gente perde no nosso dia a dia com Instagram, com rede social. Eu tento que, no dia a dia, eu tento me policiar pra não ficar usando tanto, porque é uma coisa que, tipo assim, parece que vai corroendo o seu cérebro. Hoje passa uma semana, passa um mês, passa um ano, você olha assim e fala, já? Parece que antigamente o tempo passava mais devagar, mas não é, porque hoje a gente tá muito mais distraído. Então, o tempo tá passando cada vez mais rápido, e, velho, imagine, hoje, que a gente tem saúde, tem vitalidade, é hoje que a gente pode fazer alguma coisa. Daqui a 10 anos... Possa ser que nem viva ou não esteja mais. E aí, eu deixei o que pra minha família? Eu deixei o que de... Eu não vou nem dizer de legado. Eu não gosto desse negócio de propósito, legado. Eu já falei até sobre isso, mas eu não sou muito fã dessa visão, não. Meu irmão, meu propósito é primeiramente resolver as questões da minha casa, velho. É servir a Deus, ter a minha família, orar e falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para depois eu poder pensar em salvar a sociedade. Porque, como você falou, a gente não salva ninguém. A gente consegue ajudar. Perfeito. Você pode fazer uma ação social, você pode dar uma tonelada de cesta básica para uma família. Aquilo ali vai acabar. Exato. O pessoal não vai se desenvolver e vai continuar a mesma coisa. Na Bíblia fala, Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Sempre vai ter. Então, tipo assim, por mais que você faça alguma coisa ali para ajudar, sabe? É algo sempre superficial. Então, a gente precisa se curar, resolver os nossos problemas primeiro, antes de pensar em resolver os problemas da sociedade, que nunca vão ser resolvidas, porque a sociedade, ela é desenhada para ter problemas. A forma como tudo acontece é desenhado para esse tipo de coisa, então sempre vai haver. Então a gente foca no nosso, pode até parecer um pouco egoísta, mas não é, velho, se eu não me cuidar,
Se eu não for pra academia, se eu não for treinar, se eu não me alimentar bem, se eu não orar, se eu não trabalhar, se eu não botar cara, se eu não me desenvolver, quem é que vai fazer por mim? Ninguém. Não tem o que fazer. Ninguém. E é isso. Esse é o Aldo Rosendo aqui com a gente. Eu tenho uma novidade para você que está acompanhando. Despertar a Consciência 2.0 está chegando dia 15 e 16 de maio. E eu tenho uma novidade. Se você gostou de ouvir esse podcast, o Aldo também vai estar com a gente no evento. Com certeza. Aproveita, você que tem interesse em participar, escreve aqui nos comentários Despertar. A nossa equipe vai enviar um link para que você possa participar também. Deus abençoe, um abraço, até a próxima. Calma, não. Peraí, tem uma mensagem final ainda. Ah, onde então? Você já chegou no final do podcast. Peraí, eu falei, é verdade. Não se inscreveu, não curtiu, não enviou pra alguém, não ativou notificação. Aí eu vou até embora depois disso, né? E outra coisa, além disso, né? Um detalhe importante, Aldo. Deixa aqui o seu arroba, você é muito mais conhecido, mas por certo pode ter alguém ainda que não te segue. Deixa seu arroba aqui do seu Instagram. Arroba Aldo Rosendo. E outra, coloca um comentário sobre esse podcast. Ótimo. Ah, eu achei ruim, pode falar. Ah, ficou uma merda. De boa, comenta aí. Ficou bom, ficou ruim. Pode falar o que você quiser aí. Que você fale, né? Tá liberado, tá liberado. Maravilha. Aguarda que vai ser muito fera, muito top. Até o próximo.